de hoje pela Libertadores com os brasileiros em campo. Você não perguntou do Vojvoda pro CH. Ah, o Vojvoda, CH. Não respondeu. Qual a sua reflexão, hein, Vojvoda CH? e Abel. Vojvoda na corda bamba, Abel ainda não. E os palpites para hoje na Libertadores? Tajeres, São Paulo empate, Universidade do Chile, Botafogo empate. Botafogo vence e o São Paulo empata. E Corinthians e Huracan na Sul-Americana. Corinthians. Abraço para você, até amanhã, CH. Até amanhã. E você, Tigrão, quais são os seus palpites? Eu acredito em 2 empates nos jogos de São Paulo e também do Botafogo na Libertadores e acredito em vitória tranquila do Corinthians diante do Huracan lá em Itaquera. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Vem aí, grande jornada esportiva. Tchau. Se ela rola, deixa ela rolar. Começa pra você. Futebol da Bandeirantes vem pro jogo. O time Corinthians bola feijuta pelo setor direito do campo de ataque. Houve a falta, árbitro mandou seguir. Volta o time do Corinthians com o Yuri Alberto. Ganhou o lance pelo setor de ponta. Abertura vem pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Bidu. Mateuzinho caindo fora do campo. Bidu domina pro time do Corinthians para Romero. Romero recolhe pro time corintiano. Ele vem pra finta, para toque de bola de Ranieri. Ranieri prendeu no campo de defesa. Sai jogando. Recolhe com José Martínez. Ele prende o lance. José Martínez pro Corinthians. Abre na direita para Carrilho. Carrilho domina para a direita. Deu para Mateuzinho. Mateuzinho domina pro time do Corinthians pelo setor de direita do campo de ataque. Tentou passar o toque de bola de Carrilho. Vem errado. A bola volta no campo de defesa, afasta, tira a zaga corintiana, vem para tirar Rainelli, sai jogando com toque de bola contigo novamente, Gustavo Henrique domina para o Corinthians, abriu para o toque de bola de Félix, Félix domina, enfia a jogada no campo de ataque, Yuri Alberto não domina, a bola bate como se batesse numa parede, bate, escapa, vem o zagueiro, corta, tira, lateral direito, ataque, o Corinthians bater, Abras Press, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, domínio do campo de ataque, vem pro toque de para o time do Corinthians para ser jogando, vem pro toque contigo na intermediária, Memphis, ele domina para Gustavo Henrique, abriu para Bidu, Bidu domina para o time corintiano, vai para finta em cima do marcador, escapa a marcação no primeiro, Bidu, desceu legal pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para finta, deu para Romero, Romero prendeu na linha lateral do gramado, ele domina, limpa para dentro, tá indo do outro lado, Mateuzinho abriu para Memphis, recolheu a entrada da grande área, tentou girar para Mateuzinho, subiu de cabeça, o zagueiro tocou no alto, sai tranquilo para fazer a defesa, Galhandes pega o goleiro do Huracan. Experiente goleiro do Huracan, titular da seleção equatoriana, 38 anos e capitão do time argentino, Ulisses. A bola foi chuta à frente do campo de ataque, tenta chegar lá do outro lado pelo setor de direita, aperta novamente o Reda, ele não chega na bola, volta, campo de defesa com o time do Corinthians, já sai jogando do campo de retaguarda, levantamento viria para o Yuri Alberto, ela vai quicar, vai encobrir, domínio do campo de ataque, aperta o zagueiro, tira, corta, a bola volta com o time corintiano, é para Carrilho, bola mal tocada, domina para a direita do campo de ataque, ganhou o Corinthians, Carrilho dominou, tentou o cruzamento, levantou na segunda trave pro Romero muito forte, ele evita a saída pela linha marginal do gramado, o Bidu pediu, ele domina, balança o Romero, vai pra finta, tenta novo cruzamento, balançou de um lado, outro cruzou, levantou no boca do gol, chegou o zagueiro, cortou, tirou, a bola volta com o time do Huracan que tenta o domínio, vem Ranieri, ele ganha o lance para o time corintiano, para ser jogando pelo seu campo de defesa, fica no chão, o árbitro vai dar bola pro Huracan, e tá certo o árbitro, Ranieri tentou cavar, é na volta do campo de ataque, já tenta descer contigo na intermediária, aperta na marcação, levantamento foi feito à frente, muito forte, tranquilo do gol, sai para fazer a defesa, Donelli, segura o goleiro corintiano para ser jogando pelo seu campo de defesa, recolhe o time do Corinthians, vem com Félix Torres domina pelo seu campo de defesa, abre a jogada para Mateuzinho, prendeu pela direita do campo de defesa, vai para finta para Carrilho, Mateuzinho já passa pela direita, ele prefere voltar a jogada, não prende Carrilho, ameaçou o levantamento à frente do campo de ataque, vem pro Breck, soltou para José Martínez, ele prende o lance para o time corintiano que solta a jogada com o Gustavo Henrique, ele prende para o Corinthians, levanta a frente para Romero, Romero domina, gira, abre para Ranieri prende para o time corintiano, levantamento vem pelo setor de direita, não foi ninguém, não foi nem o Mateuzinho, não foi nem o Carrilho, Ranieri põe para fora, lateral para o Huracan bater pelo setor de esquerda do seu campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fios e cabos elétricos, tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. A bola volta no toque de bola pelo setor de esquerda, lateral para a equipe do Huracan bater. É pela esquerda, vem para a cobrança e Banhes bate o lateral, Félix Torres vem, corta, tira para o time do Corinthians e ganha lateral para o Timão. Manuel para o Timão bater pela direita do campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá
Tá tudo certo, Tubos e Conexões Tigre. A bola volta do toque de bola, recolhe o time do Corinthians, sai jogando com o Gustavo Henrique. Ele prende o lance, abriu para Bidu, Bidu domina para Ranieri, Ranieri domina pelo campo de defesa, ainda abriu para Bidu pela esquerda. Já teste para apoio, soltou para Memphis, Memphis de primeira para Ranieri. Domina o time do Corinthians, Prasteiro jogando no seu campo de defesa. A bola tocada no campo da retaguarda, domina o time do Corinthians. Já domina Coutinho no meio de campo para Félix Torres, tem pela direita aberto o Mateuzinho. Enfiou para Mateuzinho, ele domina para o time do Corinthians, vai tentar o toque de bola, prende, são 4 do Huracan na marcação. Ele prefere voltar a jogada com o toque de bola do goleiro corintiano Donelli. Domina para o time do Corinthians, Donelli prende a jogada, abriu para o setor de esquerda, deu para Bidu. Bidu domina, recolhe a jogada novamente com o Gustavo Henrique, que prende e solta para o toque de bola de José. José Martins domina para o time do Corinthians, desce pelo campo de defesa. Ele recolhe a jogada, tenta o levantamento à frente no comando de ataque, a bola quica, volta na ponta para Bidu, tentou o chapéu, ganhou parcialmente na primeira, aperta na marcação, tenta roubar para o time do Corinthians, vem para a bola, toca nela, tira, voltou para Romero, para Memphis, para Bidu, Bidu para o Romero, tentou o toque de bola, toque errado. A bola volta no toque de bola, tenta descer pelo comando de ataque, aperta novamente, tenta arrancar, domina pela direita, recolhe novamente o time do Huracan, vem na marcação, aperta a zaga corintiana, cruzamento saiu na boca do pela direita, ouviu o desvio. Gustavo Henrique põe para fora, escanteio direita, campo de ataque para o Huracan bater. Indigesto do Huracan, que aposta nos contra-ataques, dessa vez em velocidade, o Ranieri foi mal na bola e tomou o drible. Escanteio para o time visitante, o primeiro do jogo. Futebol da Bandeirantes para você, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro, se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio para o time do Huracan bater, se posiciona lá pelo setor de direito do campo de ataque, vem Pérez para a cobrança de escanteio, comecinho de jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Pérez para bater escanteio novamente, vem levantamento dentro da grande área do time do Corinthians, estamos com 5 minutos e 30 de bola rolando, 5 e 30 de bola rolando, levantamento na boca do gol, o toque de cabeça! Gol de Sequeira! Sequeira levantou na boca do gol, a zaga do Corinthians ficou, ele subiu mais que toda a zaga corintiana, camisa 26, Sequeira, e meteu pro fundo da rede. Sequeira para fazer o primeiro gol do time do Huracan no jogo com 6 minutos e 30 de bola rolando, 6 e 30 do primeiro tempo de jogo. Sequeira, Corinthians 0-1 pro Huracan na Bandeirantes, o detalhe do gol é todo o seu design, Fabiani. Novidade do técnico Kudelka na escalação, Sequeira subiu sozinho, livre, parecia não ter marcação e não teve trabalho nenhum para vencer a defesa do Corinthians, e o goleiro Matheus Donelli, novidade no time. Primeiro gol do Sequeira com a camisa do Huracan, placar aberto e o Corinthians estreando com o pé esquerdo na Sul-Americana, Ulisses. E aí, Kessad, e aí, Ronaldo? A gente foi falar do Bidu, né? Esse triângulo no primeiro pau que tem que ter atenção. Tava lá Bidu e o Yuri Alberto, e o cara subiu no meio dos dois. Esse tripé tem que ser gente alta. A bola foi ali no primeiro lance, saiu o gol. Agora, quem colocou esse tripé ali? O técnico. Então, por isso. Tem aí essa que é a diferença. Que muita gente às vezes passa o pano. E quando a gente critica, não é nada contra o Ramon. A gente não tem nada contra o Ramon. Eu quero que o Ramon seja feliz. Foi campeão paulista, o corintiano tá feliz e tal. Mas treina mal essa bola aérea. Esse é um problema já secular no time do Corinthians, pô. Como é fácil fazer esse trabalho de bola aérea e não consegue, Ulisses. E vem pro jogo o time do Corinthians com Carrilho. Carrilho domina pelo setor de direita, campo de ataque, 1-0 pro Huracan. Abertura do campo de ataque, Carrilho domina pro time do Corinthians, vem pra finta. Ele tenta o toque de bola, volta com José Martins. Domina pro time corintiano, já sai jogando no campo de defesa com Félix Torres. Ele domina pro time do Corinthians, sai jogando no campo de retaguarda. 1-0 pro time do Huracan. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando. Domina do campo de ataque, o time do Corinthians tenta com o Bidu. Bidu domina pelo comando de ataque, vem para a finta, liga a jogada pelo setor intermediário, abre o lance pelo comando de ataque, vai para a finta, já recolhe a jogada, Coutinho novamente no campo de defesa, domina do campo de retaguarda para ser jogando novamente curto do campo de ataque, prendeu novamente Mendes, abriu na esquerda, cruzamento do Bidu, a bola vai embora, desvia na marcação, vai embora para a liga de lado, lateral para o time do Corinthians, bater pela esquerda, lateral cobrado para o time corintiano, para Memphis, Memphis domina, vem para o toque de bola, voltou para Bidu, Bidu ameaça o cruzamento, vem para a finta em cima da marcação, no primeiro prende o lance, gira no meio, passa a bola para ninguém, toque errado, Bidu, é o que a gente sempre fala.
bala, vem José Martins, ganha pro time do Corinthians, pode soltar para Mateuzinho, abriu para Mateuzinho, no meio tem Carrilho, soltou para Yuri Alberto domina pro time do Corinthians novamente, tenta o toque de bola para Mateuzinho, para Carrilho escora a jogada para Mateuzinho, tenta o toque de bola, triângulo, Yuri Alberto vem para estacar a festa da bola de graça com o time do Huracan, ele toca errado, a bola volta novamente com o time do Huracan que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola, já prende Gil curto do campo de defesa, recolhe pro Huracan e tenta ser jogando com Ibanez domina 1-0 pro time do Huracan, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a bola volta curtindo no setor intermediário, vem o cruzamento, tenta o toque de bola curto no setor de meio de campo com o Reda, ele domina pelo setor de ponta, o Reda abre a jogada para a ponta direita do campo de ataque, vem com Della Fuente, dá um balanço em frente à marcação, Della Fuente tenta a finta em cima da marcação, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar o lance, não consegue, bola volta curtindo no setor intermediário, vem bola batida para o Bucurugu, cruzamento na segunda trave, Mateuzinho deixa passar, tiro de meta pro time do Corinthians bater, tiro de meta pro Corinthians cobrar, ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta, estrelabet.bet, é simples, é num instante, Estrela Bet. A bola volta do toque de bola para ser jogando o time do Corinthians pela direita, lateral para o time Corinthians bater para você, ligado no microfone de Bandeirantes, lateral cobrado, vem pro toque de bola, José Martins tentou ganhar, não consegue, a bola volta do toque de bola contigo no meio de campo para ser jogando, recomeça novamente para ser tocando bola no campo de defesa, domina no campo de retaguarda, vem para finta, vai pra finta, tenta o toque de bola, recolhe contigo no comando de ataque, aperta o time do Corinthians, já domina pelo setor de esquerda, lançamento foi feito à frente no comando, tentou cruzamento dentro da grande área, afasta o zagueiro, tira, a bola volta novamente com o time, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente o campo de defesa, recolheu novamente no campo da retaguarda, vai pra finta, domínio do campo de ataque, o Corinthians novamente tentou o drible, perde a bola, aparece Bidu de cabeça, ganha, é pra Carrilho mata no peito, domina pro time corintiano, abriu pra esquerda pra Romero domina pro time do Corinthians, vem pra finta, tenta o toque de bola, já solta contigo no setor intermediário, ele prendeu o lance pra sair jogando, recomeça novamente no campo de defesa, novamente o time do Corinthians pra sair pro jogo, Ronaldo Quesada, falam na Bandeirantes, 1-0 Huracan. Tava imaginando, Ronaldo, se o Angileri tivesse na posição do Bidu ali na cobrança de escanteio, até pela altura e posicionamento, talvez tivesse evitado esse gol, hein, Ronaldo? Tivesse evitado, e o Corinthians começou bem, pelo menos na pegada, né? A gente tava falando da pegada no começo do jogo e está acontecendo. E vem Corinthians, José Martins cruzou, Yuri Alberto bateu pra fora! Mas o que é isso, Yuri Alberto? Mas o que é isso? Na marca do pênalti, bola rasteiro, Bidu na medida pra ele. Era só acertar o gol, empatar pro Corinthians, ele bateu pra fora. Impressionante, se deixa passar. O Memphis atrás, livre para meter do fundo da rede, Fabiane. E a gente sabe, quando a fase melhora, quando tá tudo dando certo, essa bola iria na gaveta. Pegou de tornozelo o Yuri Alberto, mandou longe do gol do Galíndez, que nem precisou pular, mas o Corinthians começa a chegar. Que vem pro jogo, o time do Corinthians, melhor do Corinthians no jogo, a bola foi junta para Memphis domina para o time corintiano, abriu o toque de bola para Romero domina pelo comando de ataque, vem para finta da marcação, já desceu, Romero cruzou em cima do marcador, a bola volta para Romero, tenta novo cruzamento, arredonda a jogada, tentou o toque de bola, ganha escanteio o time corintiano, escanteio Corinthians, esquerda, campo de ataque. E agora tem chance de levantar na área o Corinthians, porque é dificílimo fazer gol nesse Huracan. Só 4 gols sofridos no Campeonato Argentino em 11 jogos, melhor defesa da competição. O jogo tá difícil. Escanteio, e o melhor pudim do mundo se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, levantamento no banco do gol, subiu o zagueiro, cortou, tirou, a bola volta no toque de bola, curto novamente no comando para Bidu domina pro Corinthians, cruzando o banco do gol, afasta a zaga, a bola volta para Carrilho pela ponta direita do campo de ataque, ele domina, ergue o compasso, vai para novo cruzado, levantou no banco do gol, Gustavo Henrique de cabeça, Ranieri, o Gustavo Henrique subiu as costas dele, mas ele antecipa, o Gustavo Henrique cabeceou e meteu no fundo da rede para empatar
para o jogo pro Corinthians. Na marca de 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando, Corinthians empata. Ranieri, Corinthians 1, Huracan também 1. Gol emoção maior do futebol, vence a emoção Ranieri que você proporciona a fiel torcida corintiana. O detalhe do gol é todo o seu design, Fabiani. Sem garro, sem problemas, porque o grande articulador do Corinthians veste a camisa 19 e tem tranças no cabelo. Carrilho recebeu pelo lado direito e cruzou com perfeição. O Ranieri, que não é de fazer gol, se aventurou na grande área e testou sem chances para o Galindes. É a primeira vez que Ranieri marca com a camisa do Timão e faz explodir a torcida do último campeão paulista. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes, vem pro jogo, tentou descer o Huracan, afasta o zagueiro, vem para tirar dali. A bola volta no campo de retaguarda novamente para ser jogando o time do Huracan. No campo de defesa, e aí Ronaldo, e aí Quesada, jogo empatado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, hein, Ronaldão? Foi na bola aérea que o Huracan faz 1-0 e na bola aérea o Corinthians dá a resposta. Como o Ulisses falou, né? Era um lance manjado, se não fosse o Ranieri, o Gustavo fatalmente também faria de cabeça. O Ranieri chegou antes e o Carrillo. Que monstro de jogador nesses últimos tempos com a camisa do Timão, hein, Ronaldo? Essa bola foi colocada com a mão na cabeça do Ranieri para ele escolher o que ele iria fazer. Agora o mais importante foi ter dado a resposta. Você toma um gol com 5 minutos, no 14 minutos você já põe a bola para dentro do gol. É isso que ele tem que fazer em casa. E eu tô gostando não só da forma que o Corinthians está espalhado no campo, mas também a entrega dos jogadores. Tá gostoso de ver. Quem veio aqui pra Arena vai ficar feliz com esse time aqui hoje. Alô, Bambu, grande Rogério Maldonado, Bambu ligado no microfone da Bandeirantes, forte abraço pra você, 1-1, tá empatado o jogo, você ligado na Bandeirantes, muita gente chegando na Neoquímica Arena, domínio do campo de ataque, tenta descer, vem pra rasgar a zaga do Corinthians, bola volta com o Rosé, ele tem um toque de balação, jogando com o time pra Memphis, cochila, aperta o lance, bola volta no campo de ataque, aperta o time corintiano, vem pra cima, tenta o toque de bola, o árbitro para, marca, falta pro Huracan bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 15, 16 minutos de bola rolando, etapa para você conferir. A etapa primeira de jogo, primeiro tempo, girando o placar da Sul-Americana. Corinthians 1, Huracan também 1 na Bandeirantes, é você, Pusóvio. Ulisses, o Vasco está em campo na Copa Sul-Americana, vencendo a equipe do Melgar, placar de 1-0, gol de Felipe Coutinho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. É falta para o time do Huracan bater para você, ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, obrigado, torcedor ouvinte do Brasil. É falta para o Huracan bater do setor intermediário. Vem para a cobrança de falta, Gil. Camisa 8, partiu para a bola, correu, bateu, subiu de cabeça. O Alberto vem para tirar para o time do Corinthians, põe para fora. É lateral para o time do Huracan bater pela esquerda, campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar, Brasil. A bola já volta do toque de bola pelo setor de esquerda, lateral para o time do Huracan bater. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. É Braspress, a Braspress, a transportadora do Brasil, é Braspress. A bola volta no toque de bola, Yuri Alberto enfeita a jogada, perde o lance, já domina pelo setor intermediário, recolhe o Huracan. Lançamento vem para dentro da grande área, Gustavo Henrique meio de cabeça, inteligentemente tira, mas tira para a linha de lado, recolhe na esquerda, vem Bidu, ele toca na bola, tenta ser pro jogo, dribla por entre as pernas do marcador, primeiro Bidu, ele já parte pela ponta, jogando bem Bidu, renovou o contrato, Bidu abriu, recolheu Romero prende o toque de bola curtinho, errado do Carrilho, ele conserta a jogada, bola volta pelo setor de esquerda, quem tocou errado novamente foi José Martínez, Carrilho tá aqui pela direita no campo de ataque, domina para o Corinthians e desce, Mateuzinho pediu bola para ele, ergueu a cabeça, Mateuzinho cruzou, levantou na boca do gol, subiu, o zagueiro cortou no alto, o goleiro pega, no alto, sai Galindes para fazer a defesa, Galindes pega o goleiro. E faz tudo pelo lado direito, Corinthians, primeiro com o Carrilho e depois com o Mateuzinho, que ultrapassou que nem um foguete, praticamente defende só com os zagueiros do Timão, que tenta virar o placar em Itaquera.
Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, já aperta na marcação, tem recolher o time do Huracan. Desce pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem Pellegrino pro domínio, abre a jogada para a direita, solta curtinho novamente com Fábio Pereira. Fábio Pereira para Pellegrino, que volta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque com Ibanez. Ibanez domina, vem para pintar, abre a jogada para Gil, domina novamente para Ibanez. Ibanez prende pelo setor de esquerda, campo de ataque pro Huracan. Tenta o cruzamento, José Martins vem, toca na bola, vem para tirar Gustavo Henrique. Do jeito que deu, chegou batendo, põe para fora, lateral pro Huracan bater na esquerda. E é o mais experiente da defesa, o Gustavo Henrique, um capitão sem a faixa praticamente, porque ele mandou o Donelli ficar no gol, o Donelli respeitou, chegou o Gustavo e mandou para fora, lateral para a equipe do Huracan. É futebol da Bandeirantes para você, a Bandeirantes com você, você com a Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Alô, Lucas Dantas, virou corintiano, torcendo pro Corinthians, ligado no futebol Bandeirantes. O Jacó também tá curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, Jacózão. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá parado o jogo. É bola novamente no campo de defesa pro time do Corinthians bater tiro de meta aí, Fabiane. Já reposto pelo Matheus Donelli, o Corinthians tem pressa, porque sabe que precisa ganhar. O primeiro colocado do grupo se classifica direto às oitavas de final e o segundo ainda joga os playoffs. É o futebol da Bandeirantes com você. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Essa é a Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Domínio do campo de defesa, prazer jogando Thaís Freitas, ligado no futebol Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer curtinho pelo setor de esquerda, aperta, tenta o toque de bola, a bola tá saindo para a linha de lado. Tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Huracan, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra sua conta Estrela Bet, simples e num instante. É para do campo de ataque, tenta descer o Huracan, não consegue, vem pro toque, Félix Torres, ele protege para o time do Corinthians, tenta tirar, afasta dali, vem Carrilho, sobra a bola, tentou tirar de cabeça, cortando, não consegue, a bola volta pelo setor intermediário, lançamento à frente, muito forte, lateral pro Timão bater no campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, Corinthians e Huracan. Corinthians 1, Huracan também um jogo, tá empatado na Neoquímica Arena. Quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, bola rolando na Copa Libertadores. Vélez Sarsfield de Peñarol estão empatando 0-0 mais tarde. Tem São Paulo e Tajeres na Argentina. É o futebol da Bandeirantes, a bola volta com o time do Corinthians, tenta Memphis, o domínio, tenta o toque de bola, o árbitro para o jogo, marca falta para o time corintiano bater, Gil toca na bola, fez a falta em Memphis para o time do Corinthians cobrar, diz que obra é jogo duro, mas com um Tigre na obra, dá tudo certo, a bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário para você ligado na Bandeirantes, levantamento foi feito à frente do comando de ataque, aperta Bidu, ele domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, solta para Memphis de primeira, tentou ligar a jogada, perdeu o lance, ganha Memphis, recolheu para Romero cochilou, perdeu o lance, volta, recupera, tentou o toque de bola para o Yuri Alberto, passa completamente errado, o Yuri Alberto fica no bobinho, domina o time do Huracan, já desce novamente, vem para o toque de bola, Alanis prendeu, tentou lançar a frente, bola volta com o time do Corinthians, José Martins, ele prende do campo de defesa, soltou com toque de bola curto novamente no comando de ataque, já balança na marcação, prende Memphis gira, a jogada abre da direita para Mateuzinho, quica no chão, mata no peito, domina para a direita, vem para a finta, escapa da marcação do primeiro, outro drible do Mateuzinho, recolheu para a direita, Ranieri, domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola, vem para o toque para ganhar o time corintiano, balança novamente, Carrilho, ninguém passa, ele faz o break, prende pelo seu campo intermediário, recolhe a jogada para Mateuzinho tem Memphis aberto pelo meio de campo, rolou para Memphis, domina para o time do Corinthians, finta na marcação no primeiro, tem Ranieri entre os zagueiros, não viu, soltou jogada para José Martins, que prende e abre na esquerda para Bidu dominou, cruzou, na boca do gol, subiu de cabeça, Romero, pega o goleiro, Galindes no campo esquerdo para fazer a defesa. E o Romero que enfrenta uma concorrência nesse elenco e ele sabe que precisa vencer. A busca pela artilharia do estádio. Ele lidera com 43 gols, mas o Yuri tá logo atrás com 39. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado na Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. No
Disney Plus. 22 jogados, Quesada, Ronaldo e o Giovanelli falam da Bandeirantes, um Corinthians, um Huracan. O Ronaldo já tinha projetado pela experiência vivida no campo, né, que o Corinthians ia fazer um bom jogo, e o Corinthians trabalha muito bem essa bola, essa linha de passe nesse último lance para a cabeçada do Romero, foi um negócio muito legal, hein, o Ronaldo? Parece que foi combinado com o treinador também, porque o Memphis é o cara que mais segura a bola, então é o cara que sabe o que faz, e o time começando a jogar pelas pontas também, viu? É o futebol da Bandeirantes pelo campo de ataque. Já domina novamente, recolhe contigo novamente no campo de ataque. Vem pra finta, ganha lateral. O time do Corinthians pelo setor de esquerda. Lateral foi cobrado do comando de ataque. Vem pro toque de bola contigo novamente no comando. Domínio do campo de ataque. Prende a jogada curta para o comando. Prendeu novamente José Martínez. Ele domina para o time do Corinthians. Sai jogando novamente no campo de defesa. Domina novamente no campo da retaguarda. Prendeu o Carrilho. Carrilho domina no campo de ataque. Vem pro toque de bola. Domina o time corintiano aqui atrás do campo de defesa para sair jogando. 23 jogadas. É impressionante o volume do jogo do Corinthians, hein, Ronaldo? Hein, Quesada? Eu tô gostando muito, tá muito legal, cadenciando o jogo, colocando velocidade quando precisa. Tem uns 3, 4 jogos pra trás aí que o Memphis chegou a fazer sinal pra rapaziada, calma, vamos ter calma, não deixa a bola queimar no pé. E acho que esse é o caminho pra quando o Corinthians joga, principalmente aqui na casa corintiana. E vem Ranieri, domina para o time do Corinthians, vem pro toque de bola, tentou o cruzamento na direita, a bola vai embora. Tá parado o jogo, marcado lateral pela direita pro time do Corinthians bater. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Catar, é lateral pro Timão bater. Vem para a cobrança pelo setor de direita, vem pro toque de bola, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, abre a jogada para Félix Torres. Ele prende no campo intermediário, já domina novamente com Gustavo Henrique prende para o time corintiano. Tenta o levantamento à frente do comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, Bidu ganhou com muita vontade, Bidu soltou para Carrilho, Carrilho tem Mateuzinho partindo para a direita, enfiou para ele, no peito, no chão, bola novamente, rolou para Memphis, empurrou para Mateuzinho, Memphis devolveu errado, passa mal o Memphis, a bola volta no toque de bola, vem Bidu para ganhar para o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, toca na bola, a bola equilibra, não sai não, domina o time do Huracan, tenta descer pelo setor de ponta, a abertura tem pelo setor de esquerda, que para ataque, lançamento foi feito atrás, vem Félix Torres na marcação, ele aperta em cima, tenta descer o time do Huracan, bola batida, vai ser golaço, passa a esquerda do gol, mas passou muito perto, o Huracan quase faz o segundo gol do jogo, impressionante, e o Donelli meu amigo, eu vou dizer pra você, hein, essa aí passou perto e de novo Sequeira, hein? E agora o Donelli até pulou, mas sabendo que nada poderia fazer, porque bateu muito bem o Sequeira, venceu fácil o Félix Torres e deixou um recado pro Corinthians. Pode atacar, mas vai correr riscos lá atrás. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Você ligado no futebol Bandeirantes. E domina o Romero, tenta a finta em cima da marcação, fica no chão, pede a falta, árbitro de banda seguido. Domina do campo de ataque, tenta descer o time do Huracan, não consegue, vem José Martínez na marcação. Ele protege pro Corinthians, toma o tranco nas costas. Tá marcada a falta, campo de defesa pro Corinthians bater. Tá marcada a falta porque o choque foi nas costas, apesar da reclamação do jogador argentino de ter batido no ombro do Martínez, foi mais rápido o venezuelano, reposição pelo lado do campo para o Corinthians. Tá parado o jogo, falta para o time do Corinthians bater no campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Como encaixa bem o jogo do Corinthians, né? É que tá errando no penúltimo passe, hein, Ronaldo? Hein, Quesada? E não pode vacilar no setor ali, onde tá o Bidu ali. Tem que ter pelo menos encostar mais um para fazer a sobra, porque o Biduzinho no mano a mano tá deixando a desejar, mas não pode vacilar. Ainda mais sabendo que o Corinthians tá tocando bem a bola. Um erro deles, eles já estão avisando. Falou, se errar, nós vamos acabar cutucando aqui. E a gente viveu pra ver em Ulisses, Ronaldo, Fabiani, o Mateuzinho cobrar o Memphis pelo passe errado, hein? Tá demais. Não, o Mateuzinho. aí é o fim. Aí é o fim, Quesada. É bola no campo de ataque, domina Carrilho pro time do Corinthians, vem pra finta, tenta o toque de bola, cruzamento para o Yuri Alberto, não pode perder. Mas o que é isso? Yuri Alberto, meu Deus, mas o que é isso, Yuri Alberto? Segundo gol que ele perde no jogo, bola do Carrilho em frente à linha da pequena área, ele livre de marcação, bateu errado na bola e põe pra fora. Ô Yuri, você é bom, Yuri, você faz gol, Yuri, mas não pode perder gol assim, Yuri.
E ele foi inteligente primeiro, Ulisses, porque a defesa do Huracan fez a linha de impedimento, ele conseguiu ficar em condição legal. Na hora de tirar o 10, não só bateu errado, como também escorregou. Lance feio do camisa 9 do Corinthians, e o Carrilho ia garantindo mais um gol pro Timão no jogo, hein? Podia ter ajeitado nos 2 lances ainda. Ele tentou de primeira no primeiro, perdeu. Tentou nesse daqui. Já era pra estar 3-1 pro Corinthians com 2 gols do Yuri. E aí, Ronaldo? Não dá pra ver diferente disso. A partida poderia ter sido outra se ele tivesse um pouco mais atento, se ele não escorregasse, aquelas coisas todas. Mas vamos esperar que ele faça um gol aí, mais um aí. É o futebol da Bandeirantes para você. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Placar do jogo continua de 1-1. O Yuri Alberto perdeu um gol na linha da pequena área, cara. É impressionante. Ótimo público na Neoquímica Arena por um horário desse das 19 horas. E domingo não, sábado de novo, 19 horas contra o Vasco da Gama. É o Brasileirão, um timão em campo. Mais tarde o São Paulo estreia na Libertadores da América. A Bandeirantes traz a emoção do jogo. Lançamento à frente, vem para Memphis. Memphis domina, tentou o toque de bola contigo do meio, ele tenta ser jogando pro toque de bola de Romero, toque errado, bola volta, campo de defesa, já domina novamente para ser jogando o time do Huracan, abertura do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente, Pérez recolhe para a direita, cruzamento no boca do gol, no alto, sai para fazer a defesa, Donelli sai do gol para praticar a defesa, domina para o time do Corinthians com Ranieri domina para o time corintiano, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque, lançamento vem para Romero, bom toque de bola à frente, Romero abriu para Bidu, tenta chegar da bola, José Martínez, ele toca na bola, ganha no primeiro e ganha lateral para o timão bater pela direita, lateral para o time corintiano bater pelo setor de direito do campo de esquerda, campo de ataque, lateral cobrado para Memphis domina para o time do Corinthians, ele vem para o toque de bola, solta Coutinho para Bidu domina para o time corintiano, recolhe do campo de retaguarda já para jogada pela direita para Mateuzinho domina, ele recolhe do campo de defesa, vem para frente, tenta o toque de bola, Coutinho para o setor de ponta, prende o lance, boa bola do Carrilho, gigante Carrilho, domina para o Corinthians, gira para o Romero abre novamente para José Martínez, tentou passe errado, passa mal, domina o Huracan para descer, já prende o lance no campo de defesa, vem para o toque de bola, Mateuzinho tentou chegar na bola, o árbitro para. Marcou a falta do Mateuzinho, quando a bola sobraria pro Carrilho pro contragolpe, hein? E poderia ser chamada de falta tática, a famosa, porque não disputava mais a bola, o Mateuzinho ficou com medo do Corinthians ficar desprotegido, mas foi pouco inteligente, porque ele fez a falta e o Carrilho ficaria livre no campo de ataque para prosseguir com o ataque sem cartão, apesar dos protestos dos argentinos. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 minutos de bola rolando, 30, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Corinthians 1, Huracan também 1. Na Bandeirantes, quem fala é você, Pujol. Ulisses, daqui a pouco tem mais brasileiros estreando na Sul-Americana. O Grêmio pega o Esportivo Luquenho e o Vitória recebe a Universidade Católica do Equador. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil e do meio campo de retaguarda para ser jogando. Daqui a pouquinho tem Tadieres e São Paulo no microfone Bandeirantes. Você vai conferir na Bandeirantes com Rogério Assis, Alexandre Précio, Nina Gagliotti, Bruno Miriose e domina, tenta descer do campo de ataque, aperta na marcação, recolhe novamente o time do Corinthians, ganha a jogada, Coutinho no meio, recolhe Ranieri prende o lance para Bidu para José Martínez, ele tenta ligar de primeiro, liga de forma errada, passe errado novamente o time do Corinthians, ganha a bola no Huracan para ser jogando no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Ronaldo Giovanelli, ídolo da Fiel, fala. Um Corinthians, um Huracan. Leandro Quesada também na parada. Vai, Ronaldão. Quesada, nós estamos vendo agora o Corinthians deu uma afrouxada na marcação, pelo menos está deixando mais campo para tentar contra-atacar, porque quando foi contra-atacado ele tomou muito perigo ali no gol do Donelli. E vem, Timão Bidu dominou, puxou perna direita, deu para Romero, Bidu passou, Romero abriu o compasso, cruzou, inverteu jogada para Carrilho, domina pico da grande área, tá dentro dela, balançou Carrilho, saiu dela, vai pro cruzado, volta o lance, tem Mateuzinho aperta um pouco mais atrás, ele insiste na jogada, Carrilho, vai pro drible, cruzou, levantou no banco do gol, tentou Memphis, de cabeça não sobe, a bola sobrou de fora para Ranieri, bateu, passa a direita do gol, a paulada do Ranieri.
linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Huracan Batera. E tá com o pé calibrado o Ranieri, não só pelo gol, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, agora esbanjou confiança, a bola subiu, ele falou, é minha hora, pegou mal, o volante do Corinthians mandou pra fora, linha de fundo, tiro de meta, 1-1 Itaquera. O Huracan faz uma linha de 5, tenta se fechar, aí os caras do meio fecham também na hora que o Corinthians está trabalhando ofensivamente. É um grande jogo também para sentir como é que esse time se organiza diante de um adversário que muitas vezes joga fechado. Tá legal, tá sendo aprovado o Corinthians nessa primeira meia hora, Ulisses Costa. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Huracan, protege a bola novamente, Bidu, ela vai sair para a linha de lado para o time do Corinthians bater, não domina, Bidu evita a saída, recolhe para o time corintiano, balança Bidu, rasga a bola, toca, explora a marcação do zagueiro, a bola vai para fora, é lateral para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, viu? Bidu não tá tão mal assim, hein? Não, só demorou pra entrar no jogo. Aí saiu aquele escanteio, logo o primeiro do jogo. Ele não tava bem posicionado, ele e o Yuri mal posicionado. Mas na hora que esquentou, ele tá indo bem aí. Ele tá sendo colocado à prova, porque já foi dito pro treinador do Huracan aqui que o lugar seria aquele. Mas ele tá dando conta ali por enquanto. E é o reserva do Angileri, né? A gente precisa entender isso também. Porque o Hugo fraco e o Palácios nunca vai jogar futebol no Corinthians, né? É o futebol da Bandeirantes para você, vem pro jogo, Huracan, cruzamento, vem na boca do gol, Mateuzinho meteu contra o Patrimônio, a bola foi pro alto, escanteio Huracan. Escanteio Huracan, segundo a favor deles, e foi assim que eles abriram o placar em Itaquera. O Mateuzinho tentou afastar e por pouco ele não marca contra. Deu um susto na torcida do Corinthians que lota as arquibancadas da Neoquímica Arena. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil, você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. É bola no campo de ataque, placar do jogo, Corinthians, Huracan. Alô, Júnior Gaúcho em Orlando dos Estados Unidos, meu irmão, ligado no futebol Bandeirantes. 1-1, tá empatado o jogo, Copa Sul-Americana. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento dentro da grande área. Escanteio para o time do Huracan bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Escanteio cobrado, vai ser levantamento para dentro da grande área. Escanteio batido na boca do gol. Choveu! De cabeça, vem para tirar de qualquer maneira. Tire o perigo dali de qualquer maneira. O time do Corinthians vem para afastar de cabeça Romero. A bola acaba saindo para a linha de lado. Tá parado o jogo marcado. Lateral para a direita. Campo de ataque para a equipe do Huracan bater. Lateral para o time do Huracan cobrar. Tá parado o jogo. O tempo não para. Bandeirantes marca. Vamos chegando a 35 minutos de bola rolando, 35 para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você, Corinthians e Huracan, placar do jogo continua de 1-1, tá empatado o jogo. E aí, Miliose? Ulisses, jogo do Vasco na Copa Sul-Americana. Tem o segundo gol, Verrete acaba de ampliar, 2-0 Vasco contra o Melgar. É você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Escanteio para o time do Huracan bater placar do jogo de 1-1. Você tá ligado na Bandeirantes, escanteio cobrado, levantamento vem na grande área, subir de cabeça, afasta o perigo dali, tira de qualquer maneira, Mateuzinho. Complemento, lance, põe para fora, não brinca. É lateral para o Huracan bater pela direita, campo de ataque. Huracan na pressão aí, hein? Na pressão com o saindo dos pés do Leonardo Gil, volante que pega bem na bola, já deu uma assistência no jogo de hoje, mostra que aparentemente, apesar de ser um time retrancado, quer sair de São Paulo com a vitória. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Levanteu o voo, Brasil. Levantamento vem no campo de ataque, recolhe pelo setor de direita, aperta na marcação. O time do Corinthians vem para tirar dali, a bola sai. Saiu não, equilibra-se por sobre a linha do meio. O time do Huracan tentou tirar dali, o time corintiano não consegue. Volta, tenta o toque de bola, Romero na marcação. Cruzamento vem para dentro da grande área. Subiu a zaga do Corinthians, mal vai pintar o gol do Huracan, bateu! Henrique que subiu mais que todo mundo, mas na hora de cabecear, ao invés de cabecear para o lado, ele cabeceou para a entrada da grande área, no peito do jogador Sequeira, que matou no peito, encheu o pé e meteu no fundo da rede, num erro lamentável
inexplicável do zagueiro corintiano Gustavo Henrique. Ele deu um presente pro jogador do Huracan, de novo Sequeira. A 36 minutos de bola rolando, 36 minutos de bola rolando do primeiro tempo, de novo Sequeira. Agora o Huracan 2, Corinthians 1. Que presente de cabeça do Gustavo Henrique. Era uma bola para cabecear para a linha de fundo, cabecear para a lateral do campo, jamais para entrada na grande área. É o beabá do futebol, hein, Fabiane? Esbanjou confiança o Gustavo Henrique. O problema é que não tinha espaço para isso. Um levantamento para a área despretensioso. Variação. Tinha, só jogar para escanteio. Poderia até dominar se quisesse. Joga para escanteio a bola, pô. Joga para escanteio, mas é uma jogada também perigosa. E ele que, quer dizer, o zagueiro não pode dar um peixinho desse e jogar a bola para dentro da área e ele ficar no chão. Isso aí é uma aberração. Os 2 gols que o Corinthians tomou é uma aberração. Não adianta, não tem como explicar. Explica um gol desse, Ronaldo. Ou os caras são muito burros, ou eu tô ficando louco. Não, os caras são burros mesmo. Você tá bem, você tá no seu equilíbrio emocional. Quem afastou mal a bola? Psíquico. Se eu tô no gol, eu grito pra ele, joga pra fora, filho. Joga pra fora. Quem afastou mal e originou o escanteio foi o próprio Gustavo, que ele deu aquela furada, entendeu? Foi um presentaço, né? Agora, ironicamente, contará como assistência, porque foi praticamente uma assistência. O Corinthians deu mole, hein? No momento em que era melhor no jogo, em que poderia estar vencendo por 2-3-1, falhou o Gustavo, poderia ter ajeitado, dominado e saído jogando. Infelizmente não foi assim, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, está marcada a falta para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque, falta para o time corintiano cobrar. Diz que obra o jogo duro, mas com um Tigre na obra dá tudo certo. 2-1 para o time do Huracan. O Corinthians tinha empatado o jogo e o Roberto perdeu 2 gols inacreditáveis. O jogador do time do Corinthians, impressionante. Falhou feio Gustavo Henrique, mas os 2 gols que o Roberto perdeu foi coisa absurda. Mas falhou feio Gustavo Henrique no lance do gol do Huracan. Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Corinthians, bater pela esquerda, partiu para a bola, Memphis bateu, levantou na boca do gol, tentou bater direto para o gol, para ninguém. Bateu cruzada, a bola passa por todo mundo, Gustavo Henrique não chega, lateral para a equipe do Huracan bater. Tentou ser solidário com o Gustavo Henrique, o Memphis Depay, zagueiro de 1,93 m, estava na área, na chance de se redimir com a Fiel, mandou mal o holandês, cruzou direto para a linha lateral. O futebol da Bandeirantes para você. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é clara e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser pro jogo. Tenta o toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. O Corinthians desce, vem pro toque de bola de Memphis, abriu para Bidu, Bidu prendeu pela ponta, já recolhe pro time corintiano com Romero. Vai pro drible, recolhe a jogada, tenta o toque de bola. Domínio do campo de defesa, espera a bola no pé Memphis. Ela não chega, perde o lance novamente, aperta na marcação. Tenta descer o Huracan do seu campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 40 jogados para você conferir. Girando o placar da Sul-Americana. Continua pra você. Corinthians 1-2 pro Huracan. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, 40 minutos também no Peru, onde o Melgar diminui contra a equipe do Vasco da Gama. Agora o Vasco vence por 2-1. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina o campo de defesa para ser jogando o time do Huracan. Mais tarde para você, Tadieres diante do time do São Paulo. No estádio Mauro Alberto Kempis, você confere com Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti, Bruno Milhose na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Huracan. Levantamento pela direita, forte demais, é lateral. Lateral para o time do Corinthians bater pela esquerda, campo de defesa. E aí, o que fazer no segundo tempo? Ronaldo, Quesada. O que eu acho que tem que fazer é ficar mais esperto na defesa, né? Bola aérea, saída de jogo, e aí erro individual derrubou o Corinthians nesse primeiro tempo. Do meio pra frente, o Corinthians está fazendo um bom jogo, Ronaldo. O Corinthians tá jogando bem, mas chega lá na defesa, ou eles entregam, ou eles não posicionam. O Corinthians tá jogando bem, jogando de igual para igual, tá blefando, estão pifando a bola na hora certa, estão segurando, estão girando. Só que aí quando chega na defesa, eles estão tudo de fralda. Essa que é a parada.
É o futebol da Bandeirantes para você. E domina, tenta descer do campo da retaguarda. Vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. O time do Corinthians. A abertura vem pelo setor de esquerda. Vem pro toque curto novamente. Memphis vai para finta em cima da marcação no primeiro. Rolou, jogada para Romero. Devolveu para Memphis. Entrada da área, bateu alta demais. A bola vai embora para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Huracan bater. Pegou embaixo demais o Memphis Depay, que procura voltar a marcar pelo Corinthians nessa temporada. São 7 assistências. Ele lidera a equipe no quesito, mas só 2 bolas na rede até aqui. É o futebol da Bandeirantes para você. 41 minutos mais tarde, repito, Tadjeres diante do São Paulo, com Rogério Assis, com Alexandre Pretzel, com Mina Gagliotti, com Bruno Migliozzi no microfone da Bandeirantes para você. Uma super quarta-feira de muito futebol para você. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para o time do Huracan bater, tiro de meta cobrado, bola volta com o time do Corinthians em lateral. Lateral para o Timão bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. A abertura vem para Gustavo Henrique, que falhou um feio dos gols do Corinthians, deu de graça para o time do Huracan. Domínio do campo da retaguarda para ser jogando o time corintiano. Recolhe novamente Carrilho. Carrilho domina do seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola, solta Coutinho pelo setor de direita, abriu para Mateuzinho. Mateuzinho domina, tenta o passe de bola, erra o passe, bate no zagueiro, sai. É lateral para o time do Corinthians, bater manual para o time corintiano, bater já cobrado. Recolhe o time do Corinthians para descer pelo campo de ataque, domina Romero, ele prende para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time corintiano, ameaça o levantamento à frente, tenta o toque de bola um pouco mais atrás. Já domina do campo de defesa o Corinthians, abertura para Gustavo Henrique. Ele prende o lance, recolhe para o time corintiano, soltou para o setor de esquerda, campo de ataque para Bidu. Bidu para José Martins domina para Memphis. Memphis recolhe para o time corintiano. Ele vai para o giro, tenta o toque de bola para Mateuzinho, enfiou para o Yuri Alberto, tentou brigar, ganhar, perdeu, bola volta do campo de defesa. Já recolhe novamente o time do Corinthians para ganhar a jogada. Domínio do campo de retaguarda com Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola para a direita para Carrilho. Carrilho domina, vai para a finta, drible da vaca em cima da marcação, prendeu Carrilho, vai para o cruzamento, empurrado para fora do campo. O árbitro manda seguir, vem para o toque de bola Ibanez, ele ganha o lance, tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola. Gustavo Henrique domina para o Corinthians para sair jogando. E deixa claro o Huracan que não se importa em fechar as linhas quando está ganhando o jogo. Não quer mais jogo o time argentino e até nas faltas mostrou isso. Lance claro de falta em cima do Carrilho, mandou seguir o Christian Garay. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já sua conta Estrela Bet. Vem com o jogo, o Corinthians bateu, dominou, cruzou para trás, errado o cruzamento dele. Cara, se ele dá um break na bola, o lateral que tá marcando ele, o camisa 31, o Pellegrino, ele trepa em cima da placa de publicidade, dá o break, para e cruza pro Romero fazer o gol. Quer dizer, eles jogam futebol, é fácil fazer isso, eu fazia muito. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples. E num instante você abre a sua conta na Estrela Bet. Escanteio Timão, Corinthians quer o gol de empate, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a levantada para dentro da grande área, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Escanteio para o time do Corinthians bater, escanteio cobrado, Coutinho para Romero, Romero soltou, jogada furta no campo de ataque, abertura frente, dominou Bidu, tentou bater pro gol travado, a bola volta para Mateuzinho, Mateuzinho domina até, nossa senhora, tentou bater pro gol, mas longe, hein, velho, longe, tiro de meta. Parece que chutou de pantufa o Mateuzinho, porque foi com o pé mole, mandou longe, até a torcida que tá bem paciente com o time que acabou de ser campeão, fez aquela expressão de desgosto com o bate do lateral direito do Timão. Você ligado da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Árbitro dá 1 minuto de jogo. Chegamos a 45. Daqui a pouco intervalo. Bandeirantes, Ricardo Capriotti vem nesta quarta-feira. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vem para levantar na frente, vem para subir de cabeça. Ranieri tira, vem Romero, toca na bola, corta, tira. A bola quica do setor intermediário. Volta o time do Corinthians novamente. Mergulha Ranieri, põe para fora. É lateral para o time do Huracan bater e ser jogando pelo seu campo de defesa. É lateral para o time do Huracan bater. Você ligado no microfone de Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. A Bandeirantes mostra a emoção do jogo para você. Se posiciona para ser para o jogo novamente. Recolhe, tenta o toque de bola contigo pelo setor intermediário. Aperta novamente, tenta descer o time do Corinthians. Aperta bem para o toque de bola. Gustavo Henrique tira. Vem Memphis de pai para o domínio para o time corintiano. Tentou girar para jogar, reclama da falta. O árbitro manda seguir. A bola volta com o time do Corinthians com o Carrilho. Domina para o time corintiano. Já tenta partir pelo setor de direito do campo de ataque. O zagueiro vem para a marcação. Carrilho ganha. Agora ele marca a falta do Carrilho. É isso? Isso, marcada a falta do Carrilho, um empurrão e o Ramon Dias já prepara mudanças. 3 jogadores no aquecimento. Giovani, Thales Magno e Breno Bidon. O Timão deve mudar no intervalo. E aí, Ronaldo, e aí, Quesada? Eu acho que a questão não é mudar jogador, não. Eu acho que a questão é ficar mais atento ao sistema defensivo.
É o que o Ronaldo falou e eu também estou dizendo aqui. Do meio pra frente, o Corinthians faz um grande jogo. É isso. Alô, Mauro de Lima ligado no microfone de Bandeirantes em São Caetano do Sul. Forte abraço pra você. Quando ergue o braço, o árbitro termina o primeiro tempo na Neoquímica Arena de Corinthians. Corinthians 1-2, Huracan. Sul-Americana, na Bandeirantes, quem vem é você. Chega mais, Capriotti. Vamos lá então, Ulisses. Você volta daqui a pouquinho para o segundo tempo. O Corinthians vai ter que escalar, hein? Escalar para virar esse placar aí. Não dá para estrear na Sul-Americana com derrota. Não dá, Timão. Vamos lá, tem mais 45 minutos já para o Corinthians tentar mudar esse cenário. Alô, Luiz Fabiani, me conta aí o que é que você tá vendo, Fabiani? Capri, o Corinthians foi rapidamente correndo pro intervalo aqui, pro vestiário, para ouvir o que o Ramon Dias tem a dizer. Pelo lado do time visitante, que tá ganhando, o Frank Kudelka, treinador da equipe, convocou todos os jogadores ao centro do gramado, isso inclui titulares e reservas, e deu uma mini palestra. Então, mais uma dose de motivação aos jogadores argentinos. Lembrando, como a gente trouxe no final da transmissão, Breno Bidon, Giovani e Thales Magno aquecem em campo e podem entrar na segunda etapa. Você já volta também, daqui a pouquinho tem mais Luiz Fabiani, aqui no Intervalo Inteligente Bandeirantes, são 7h49, é hora de opinião, vamos ouvir os craques dos comentários Bandeirantes, tem uma dupla de craques hoje aqui, para explicar direitinho para você, torcedor corintiano, como foi esse primeiro tempo, por que é que o Corinthians está perdendo. Ronaldo Giovanelli, Leandro Quesada, boa noite para vocês. Agora é o seguinte, não é? O Corinthians tinha parado de tomar gols de cabeça, inclusive. Hoje voltou a sofrer gols com falhas da defesa. O que é que aconteceu nesse primeiro tempo aí, minha gente? Vamos lá, fala Quesada, fala Ronaldão. Pois é, o Ronaldo, o Gustavo Henrique, que duas partidaças contra o Palmeiras, né? E hoje, infelizmente, falhou nessa saída aí. Na saída não, né? Ele dá uma cabeçada para tentar afastar e praticamente transforma essa tentativa de afastar a bola numa assistência para o Sequeira fazer o segundo gol da equipe do Huracan. Olha só, Ronaldo, do meio para frente, Corinthians faz uma partidaça, chegou 5 vezes com muito perigo, o Yuri perdeu 2 gols feitos aqui, o placar poderia estar 3-2 para o Corinthians ou de repente até 3-1. Quase 300 passes trocados, quase 70% de posse de bola, ou seja, o Corinthians fez tudo certo do meio pra frente. O problema foi a bola aérea e essa falha do Gustavo zagueiro, Ronaldo. É verdade, Quesada, Capri, boa noite. Eu diria que o Corinthians está fazendo uma partidaça, mas acaba naquele pequeno detalhe que a gente estava falando desde o ano passado, quando você tem algumas peças que não funcionam, ela acaba no momento certo, essa bola sempre cai no pé dessa rapaziada. Quando você pifa uma bola no momento difícil, porque o jogo tá bonito pro Corinthians, o Corinthians tá trocando essa bola, invertendo, o próprio Memphis é o cara que tá fazendo o jogo fluir, pensando ali no meio de campo, porque o meio de campo ali tá bem truncado, tá cheio de jogadores ali postados, mas aí o Corinthians vai numa bola, toma um gol de escanteio, aos 5 minutos, 3 minutos. Aí depois uma bola jogada na área, o nosso zagueiro joga a bola no peito do atacante. Aí o atacante vai, domina e fuzila o goleiro. Então, e nós temos a oportunidade de ver o Corinthians fazendo 2 gols no pé do Yuri, ele refugando também. Então, é um jogo onde o Corinthians está perdendo no detalhe. Agora, na vontade está perfeito, no posicionamento está perfeito, as triangulações passando com perfeição ali, mas a verdade é que erra no pequeno detalhe. E o detalhe sempre está naquele jogador que sempre deixa a desejar. Então o Corinthians tem que fazer uma reforma e pelo menos tentar, ao grosso modo, não deixar essa bola cair no pé de pessoas que não conseguem tratar bem a bola. É isso que está acontecendo. Por mais que a gente fale aqui do Gustavo Henrique, que a gente fale do Bidu, porque eles sabem onde que é a jogada. O jogo do Huracan é sempre aquele lado ali. Então, sinal que eles já sabem que o Corinthians é deficiente ali. E ali eles fizeram 2 gols. O Corinthians tem que estar atento, além desse lado esquerdo, tem que estar atento no meio de campo, porque o volume de jogo deles é maior. E o Corinthians consegue passar essa linha e consegue chegar até o gol. Então o Yuri tem que estar mais atento para tentar colocar essa bola para ir no gol, para pelo menos empatar o jogo. Porque o Corinthians não está jogando mal, mas está caindo a bola nas peças que deixam a desejar no time do Corinthians. Ô Capri, e a gente comentou aqui com o Ronaldo ainda nesse primeiro tempo, claro que o C não existe, mas analisando que um comportamento pode ser diferente de um jogador em relação a outro, o Angileri ele é mais alto que o Bidu e tem melhor posicionamento que o Bidu. Angileri não está hoje aqui. Então, de repente, se tivesse o Angileri na posição ali, né, na vaga do Bidu,
o Corinthians talvez não tivesse tomado esse gol do Sequeira, né? Talvez. Deu azar também não poder contar com o Angileri, né? Pouco tempo antes da escalação oficial ser divulgada pelo Corinthians aqui em Itaquera. E o detalhe, o lance que originou o escanteio foi uma falha do Gustavo Henrique, né? Primeiro o Gustavo Henrique tenta afastar, aí a bola volta para ele dá uma furada, acerta a bola, mas dá uma furada, a bola se perde pela linha de fundo. Aí acontece o escanteio e aí ele falha ao tentar afastar e praticamente dá uma assistência para o Sequeira fuzilar o Donelli e marcar o segundo gol do Huracan aqui em Itaquera. Uma pena, não é uma pena o Gustavo Henrique, que vinha sendo grande destaque dessa defesa corintiana, não é? Uma pena mesmo. Agora, ô Ronaldão, eu queria que você me falasse aqui, claro, sem queimar o rapaz, longe disso, não é? Mas o Matheus Donelli, para substituir o Hugo, não tá muito abaixo, o nível não é muito diferente, não, Ronaldão, do Donelli pro Hugo? Ele pode chegar a vir a ser o Hugo, né? Mas a verdade é que os 2 gols que aconteceram aqui, ele foi rifado. Ele não pôde fazer nada, porque no primeiro pau deixaram o cara cabecear. E no outro, o zagueiro joga a bola no peito do atacante, ele olha e olha pro goleiro e fuzila. Até aqui, o Donelli não teve culpa em nada. Boa. Tá bom, Ronaldão, já voltamos aí com você, com Leandro Quesada, Luiz Fabiani e Ulisses Costa. Já tem todo o segundo tempo aqui na Bandeirantes. A gente faz aquela pausa rapidíssima, o intervalo inteligente. Bandeirantes volta já. Torcedor do Timão, segura a onda aí, porque a sua torcida é importante e fundamental no segundo tempo. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com o Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É pra carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Libertadores é no Disney Plus.
A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Volta para Carrilho pela ponta direita do campo de ataque. Ele domina, ergue o compasso, vai para novo cruzado. Levantou na boca do gol, Gustavo Henrique de cabeça. Ranieri. Gol do Corinthians. O Gustavo Henrique subiu as costas dele, mas ele antecipa. O Gustavo Henrique cabeceou e meteu no fundo da rede para empatar o jogo pro Corinthians. Na marca de 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando, o Corinthians empata. Ranieri, Corinthians 1, Huracan também 1. Gol emoção maior do futebol. Aí, Ulisses Costa e o gol do Ranieri, um gol importante, porque o Corinthians perdia por 1-0, o Ranieri empatou, mas o Corinthians tomou o segundo gol e está perdendo por 2-1. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo para você, torcedor corintiano, empurrar o time. Lembrando que depois que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, aí é a vez do São Paulo. Aí tem o tricolor, o Rogério Assis vai transmitir a estreia do São Paulo na Libertadores da América 2025. Ê, torcedor do tricolor que ama uma Libertadores da América, hoje é empurrando o São Paulo, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Alô, Bruno Milhozzi, vamos dar uma atualizada aí no nosso placar, Milhozzi, o que é que tá rolando? Tem muito jogo aí de Libertadores e Sul-Americana, hein, Milhozzi? É verdade, Capri, ainda não tantas partidas em andamento, mas hoje é uma noite cheia. Vamos começar com Copa Sul-Americana, porque o Vasco da Gama tá em campo, agora jogo no intervalo. No Peru, o Vasco vence o Melgar, placar de 2-1, teve um pênalti perdido da equipe da casa. Mais tarde, às 9h30, tem Sportivo Luquenho e Grêmio, jogo também fora de casa, e o Vitória estreia na competição, pegando a Universidade Católica do Equador, jogo em Salvador. Capri, Libertadores tem, é claro, São Paulo, daqui a pouco na Rádio Bandeirantes contra o Tajeres em Córdoba, mas também noite de Botafogo, pega a Universidade de Chile, partida fora de casa. O River Plate também estreia contra o Universitário no Peru. Nesse momento, o Bulu Bulu está vencendo o Olímpia, placar de 1-0. Vélez Sarsfield e Penharol empatam 0-0. Dia também de final de estadual. O Sport daqui a pouco entra em campo contra o Retrô na final do Campeonato Pernambucano. Capri. 8 da noite, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Vamos ao destaque do São Paulo então, tricolor. E São Paulo, já estreando na Libertadores. Me fala do São Paulo aí, Nina Gagliotti. Boa noite, Nina. E aí, Capri, boa noite para você, para todos os nossos ouvintes. O São Paulo que estreia hoje na Libertadores a sua 23ª participação, um clube super tradicional na competição, só que hoje vai ter uma grande pedra no sapato. O São Paulo nunca venceu o Tajeres em Córdoba. Inclusive, o desempenho do São Paulo jogando no Mário Kempes é de apenas 8% de aproveitamento. Tem apenas um empate que aconteceu na Copa Mercosul de 99. E na Libertadores são 2 derrotas. Uma em 2019, derrota por 2-0. E uma em 2024, derrota por 2-1. Mais uma curiosidade, Capri. Nesses 2 jogos, 2 treinadores do São Paulo demitidos. Em 19, André Jardine. Em 24... foi o Carpini. Esse jogo promete muito e pode dizer bastante o que será do técnico Luiz Ubeldia daqui para frente. Oscar deve ser titular na equipe do São Paulo. Daqui a pouquinho a gente confirma a escalação oficial. Já volta a Nina Gagliotti falando tudo do São Paulo nessa estreia da Libertadores da América. O Timão já voltou aí com mudança ou não, Fabiane?
De volta ao gramado da Neoquímica Arena, por enquanto só o Corinthians. O Huracan ainda não retornou, mas já conseguimos perceber 2 trocas no timão, tá? Anota aí, torcedor corintiano, vem com a 17, o Giovani, que estava afastado, não conseguiu renovar o contrato até agora, o vínculo só até julho. O Ramon Dias trouxe ele de volta pro grupo, vai entrar o Giovani com a 17 no lugar do 70 Martinez. Além dele, o 43, Thales Magno, na vaga do 11 Romero. Thales Magno com 43 no 11 Romero, 2 trocas no Corinthians. Tá voltando aí também, dá pra ouvir aí pelas vaias que o Huracan também tá retornando, né, Fabiano? E aparentemente, pelo que eu tô observando aí, sem mudanças, não é? Procede o Capri, sem trocas no Huracan, já de volta, todos posicionados para rolar a bola. E ao longo do segundo tempo, Ronaldo Giovanelli e Leandro Quesada explicam essas alterações corintianas. Vem aí os 45 minutos finais, torcedor corintiano empurrando o timão. É rumo à virada do segundo tempo. E quem vai contar essa história é ele. Solta a voz e vem Ulisses Costa! Tudo pronto para começar o segundo tempo do jogo. Para você ligado no microfone Bandeirantes, ao artilheiro da Neoquímica na noite de hoje, Sequeira vai tocar da bola. Ele toca na bola, ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na Bandeirantes, o microfone da Bandeirantes para você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro, do time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de defesa, repetindo as alterações para a fiel torcida corintiana aí, Fabiani. 43, Thales Magno na vaga do 70, José Martinez, e o 17, Giovani na vaga do 11, Romero. É o futebol da Bandeirantes para você, domínio do campo de retaguarda para ser jogando, tenta o toque de bola do time do Corinthians, a abertura vem para Giovani, já dominou bem a primeira bola, põe para fora. É lateral para a equipe do Huracan, bater pela esquerda, campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Lançamento vem à frente no toque de bola, recolhe contigo pelo setor de esquerda, afasta na marcação, zagueiro põe para fora. Já está parado o jogo, está marcando novamente lateral para a equipe do Huracan, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. É lateral para a equipe do Huracan, bater pelo setor de esquerda, lateral foi cobrado, a bola foi chuta dentro da grande área, sobe de cabeça, Gustavo Henrique tira. Thales Magno vem para subir, para ganhar, a bola volta para Memphis domina, dá um tapa fraquinho na bola, perde o lance, recupera novamente o time do Huracan, já sai jogando no campo de defesa com Renda. O Renda domina, abre a jogada pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola soltinho no setor de ponta, recolhe novamente o time do Huracan, levantamento foi feito à frente, vem Félix Torres para marcação, aperta o Huracan, vem para ganhar lateral Corinthians, a bola nem sai sim, o árbitro está dando lateral para o Corinthians bater do campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o Judo, tá marcado bola para a equipe do Huracan, bater falta e vai pintar amarelo pro Ranielli. Confirmado, Ulisses Costa, amarelo pro Ranielli, entrou com o pé alto numa dividida no meio de campo, falta marcada, vai cruzar a bola na área o Huracan e o Ranielli tem durado no jogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Tá aí Ranielli tomando cartão amarelo, 2 minutos do segundo tempo de jogo. Ronaldo Quesada. E uma saída de lateral pro Corinthians, uma saída de lateral, a bola é lá do Corinthians, quer dizer, já tá na pressão já no segundo tempo. Não gostei da mudança do Ramon Dias, pelo menos tirando o Romero, que é o cara que mais correu nesse meio de campo aí. Vamos ver o que ele quis, o Ramon Dias, hein, Quessadinha? Ele mexeu no meio campo e no ataque, que eram as melhores coisas que o Corinthians tinha, pô, brincadeira, né? Também não entendi, nada contra quem entrou, tá? Não é nada disso, mas assim, não precisava mexer naquilo que tá dando certo, tem que melhorar a defesa ali, né? Bola aérea, saída de jogo, enfim, essas coisas, né? É falta para o time do Huracan bater. Se posiciona para a Brasil e falta o time do Huracan para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Falta cobrada. Levantamento na segunda trave. A bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Pegou forte demais na cobrança o Ibanez e o Donelli fica com ela. Tiro de meta para o Corinthians que tem pressa. Não pode perder. Ainda sonha com a liderança deste grupo. E sai jogando Carrilho muito mal. Ele perde a jogada. Recupera Carrilho para ser jogando para o time do Corinthians. Domina novamente Ranielli. O toque de bola não alcança. Não
alcança a bola novamente, Thales Magno, ela sai para a linha de lado lateral para o Huracan bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domínio do campo de defesa para ser jogando, vem para a lateral novamente o time do Huracan. Para ser jogando no campo de defesa, afasta a zaga corintiana, Thales Magno, cochila, perde o lance. Ela volta no comando de ataque, volta na recuperação e põe para fora. É lateral para o time do Huracan bater pela direita do campo de ataque. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. Tá parado o jogo lateral para o time do Huracan bater pela direita do campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Lateral foi cobrada, a bola foi chuta pela direita do campo de ataque. Vai tentar o toque de bola perto. O time do Corinthians tenta ganhar, jogada Coutinho. É na intermediária, recolhe Couto novamente no campo de defesa para ser jogando Bidu. Bidu gira para Carrilho. Carrilho tem passando o Giovani. Não lança para o Giovani, ele breca o jogo. Carrilho errado. Agora a bola vem do toque de bola para Carrilho em velocidade, desce, domina para o time do Corinthians. Giovani perdeu pelo setor de direita, ele vem para a finta, dá o tapa, a bola tentou partir, voltou com um toque de bola Coutinho na intermediária de Ranieri. Ranieri ganhou para Memphis, Memphis tentou domínio, foi seguro pela camisa. Tá marcada a falta para o time do Corinthians bater pelo seu campo de ataque. É na intermediária, campo de ataque, falta para o time corintiano bater. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de falta, vem para o jogo Memphis, domina para o Corinthians, tenta fim do drible, perde a bola e fica reclamando da arbitragem. Domina o time do Huracan, já domina do campo de defesa, a bola foi solta no comando de ataque, vem Félix Torres, domina para o time do Corinthians, sai jogando o time corintiano, já recolhe com o Mateuzinho. Mateuzinho abriu na esquerda para Thales Magno, Thales Magno domina para o time do Corinthians, ele vem para o toque de bola, já balança em frente ao seu marcador, girou para o meio de campo, voltou para Gustavo Henrique escola a jogada, domina pelo comando de ataque, vem para Carrilho, Carrilho domina pela direita do campo de ataque, vai para o toque de bola, Coutinho para Giovani, Giovani drible no primeiro, tentou partir pela direita de 3 dedos, cruzou, levantou para Yuri Alberto, a bola vai para fora, tiro de meta para o Huracan bater. Pegou forte demais na bola o Giovani, que tá sem ritmo de jogo, até porque ele não joga desde fevereiro, Ulisses. Foi afastado, não tem acordo para renovar o contrato, está em campo 17 do Corinthians, 21 anos de idade. Não, cara, o cara foi afastado em fevereiro, ficou fora de tudo isso e tá vencendo o contrato. Acaba em 30 de junho e ele foi relacionado pela primeira vez hoje. Banco e põe no jogo. Foi a opção do treinador. É uma opção do treinador. Ou seja, ou o Giovani está muito bem nos treinos. Ele renovou, né? Ou ele renovou ou não? Não, oficialmente ainda não. Não sei se o Ronaldo tem alguma informação, mas ainda não renovou o contrato oficialmente. Do jeito que você falou, parecia que ele tinha renovado, que ele voltou porque ele renovou. Então, se ele não renovou, não poderia ter voltado, no mínimo, né? No mínimo. É o seguinte, não é nessa questão, né? Parece que é forçar a barra se o cara for bem para renovar o contrato. Esquema, sabe esquema? Assim uma informação exclusiva nossa, Ulisses, o destino dele deve ser o futebol italiano no meio do ano. A bola vem para o toque de bola, recolhe o time do Corinthians, a abertura foi para Bidu, Bidu domina no campo de ataque, vai para a finta, tem Thales Magno aberto, abriu para Thales Magno, tentou o drible, ganha lateral para o Timão bater pela esquerda, campo de ataque para Memphis, Memphis domina para o time corintiano, abriu para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, para Ranieri, Ranieri domina pela direita, 2-1 para o time do Huracan, domina o time do Corinthians, tenta descer no campo de ataque para Giovani, ele balança, abre o compasso, tenta o cruzamento, levantou no gol, errado o cruzamento de novo, ele põe para fora em tiro de meta para a equipe do Huracan bater. Embora seja um jogador jovem, a paciência da torcida foi longe, porque são 2 cruzamentos seguidos que o Giovani manda para a linha de fundo, e agora o Corinthians com um ataque alto, o Thales Magno entrou 1,85 m, pode ser uma válvula de escape na grande área. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro, você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o tempo não para, a Bandeirantes marca. São 7, viu? 7 minutos de bola rolando para você conferir. É etapa final de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua para você. Corinthians 1, Huracan 2. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Bruno Puzóvio. Ulisses, Copa Sul-Americana, o Vasco tá vencendo. Bate o Melgar fora de casa por 2-1. A bola volta com o time do Corinthians, que desce pelo setor de esquerda, câmara ataque com Bidu, Thales Magno, partiu Bidu, faz o break, tenta o toque para Carrilho, Carrilho para Bidu, Bidu recomeça com Gustavo Henrique no seu campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, tenta ser jogando no toque, Coutinho, recolheu Mateuzinho domina para o seu campo de defesa, abre a jogada curta no campo de retaguarda, ameaça o levantamento à frente para Memphis, Memphis domina, tenta o tapa a bola para o toque de bola de Yuri Alberto não aparece, recolhe o Huracan.
Huracan para sair jogando no seu campo de defesa. Prende bola o time do Huracan. Thales Magno vem para marcação na bola dividida. Ela volta campo de defesa. Recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando. Domínio do campo de defesa. O time corintiano. Levantamento vem para Félix Torres. Ele tenta o tapa na bola já arredonda. Jogada pelo setor de esquerda para Giovani. Tem Mateuzinho partindo. Giovani também partiu. Mateuzinho domina que nem a coisa da avó dele. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando novamente o Huracan. Ativo efeito estrela. Acesse o site. Abra lá sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. A bola volta do toque de bola. Recolhe contigo do campo de ataque. Aperta novamente. Já tenta descer o Huracan. Aperta o time do Corinthians. Yuri Alberto domina. Thales Magno passou no meio de passe errado. A bola recolheu para Giovani que perde de novo. Depois desse jogo tem Tadieres e São Paulo na Libertadores. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti, Bruno Migliozzi. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E já também no campo de defesa vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Já domínio do clube da retaguarda do Corinthians. Ganhou Thales Magno, abriu para Yuri Alberto. Rolou para Memphis. Que passe sem vontade, hein, Yuri? Que passe sem vontade, hein, Yuri? E toma contra-golpe dentro da grande área. Vai pintar o terceiro do Huracan. Dominou, entrou na cara do gol. A pancada. O Bandeira parou, marcou impedimento. E seria o terceiro dele, hein? Gustavo Henrique tirou o pé, né? Parou até de correr atrás dele, né? Por isso. Pareceu ser isso mesmo, Ulisses. Estava bem confiante na posição irregular do Sequeira, o Gustavo Henrique, mas daqui da posição que eu tô me pareceu o lance ajustado. Vamos ver. Mas, gente, não tá na hora de tirar o Gustavo? Só me responde, velho. Eu acho. O cara não consegue acompanhar, quer dizer, ele tá no meio de campo, ele toma nas costas, ele não consegue acompanhar. Não tava impedido, hein? Gol legal. Então é gol legal, se não tá impedido é gol legal. É que ele vinha de posição de impedimento, né? Precisa ver isso aí. Acho que ele vinha, aí ele voltou. Ele já vinha de posição de impedimento, é isso aí, viu, Ronaldo? Você tem razão, é isso. Agora é a coisa do lance ajustado, aí só o VAR, só o VAR para tirar essa dúvida. Ô, Ulisses, me permita, concordo com o Ronaldo, eu acho que aí é que teria que ter feito a mudança. A mudança era aí, no Gustavo na volta do segundo tempo. Tirou o Romero e o Martínez, ele desmontou o time do Corinthians. O Ramon é um cara curioso, né? A gente critica quando ele não acerta a escalação. Hoje ele acertou a escalação, só que as mudanças... Impedido, né? Impedido, marcou impedimento aí. Impedimento marcado aí, Ulisses. Tá? É bola do campo de ataque, domina Raniel, prende para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola, bola sai, então para a linha de lado, tá parado o jogo, marcado lateral para o time do Corinthians, bater pela direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Aí parado o jogo, Ronaldo, que sabe o jogo, hein? O Corinthians não consegue fazer a transição da defesa para o ataque, não consegue mais. A mudança que fez o Ramon Dias ali naquele setor, o Corinthians não consegue sair. É chutão, é aquela bola comprida, eles roubam a bola, vem pra cima. E até aqui, que já saiu o gol já nas costas do Gustavo, o Huracan tá merecendo o que tá acontecendo. E vem pro jogo, Mateuzinho cruzou na boca do gol, entrou o Yuri Alberto, chegou tarde na bola de novo. A bola volta pra Bidu na esquerda, cruzou, ganha escanteio o time do Corinthians. Eu vou dizer pra você, hein? Eu vou dizer um negócio pra você, hein? Que coisa impressionante. Tá parado o jogo. A noite não é dele, né? A noite não é dele hoje, não. Dessa vez ele não conseguiu bater, né? Chegou atrasado, camisa 9 do Corinthians, artilheiro do Timão no ano com 7 gols. E a reposição vai ser em lateral. No limite saiu a reposição. Poderia ser um escanteio, vai ser lateral pro Corinthians, Bidu na bola. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona, tenta descer o time do Corinthians, perde o lance, Memphis perde todas. O Memphis tá perdendo todos os lances, hein? Que coisa o Yuri Alberto. Hoje parece não ser noite dele. Não sei que ele faça 2 gols aí, que já perdeu 3, né? Já parado o jogo. Já perdeu alguns gols o Yuri Alberto, mal posicionado nessa vez, atacando o segundo pau, chegou atrasado, camisa 9 do Corinthians. Ele que disse que está disposto a negociar uma renovação de contrato com o Corinthians, Ulisses. Muito bem. Tá parado o jogo novamente. Recolhe no campo de retaguarda, tenta descer o time do Huracan. 2-1 é o placar do jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E o domínio do campo de defesa vem Bidu para marcação, aperta, tira. Tá parado o jogo, tá marcado novamente a falta para a equipe. Se é tiro de meta para o time do Corinthians bater pela direita no campo de retaguarda. Tiro de meta para o time do Corinthians cobrar. Chamou o Ramalho. O importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode
Pode confiar. Pois não, Ronaldão. A movimentação que eu vi aqui, o Gustavo tá com a mão na perna e o Ramalho foi pro aquecimento. O Ramalho acelerou no aquecimento aqui, Ronaldo, ainda sem sinal da substituição, mas ele faz um trabalho separado com o preparador Diego Pereira. É o futebol da Bandeirantes, domina Carrilho para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de esquerda, vem para Thales Magno, escola para Bidu, domina para Thales Magno, tenta o passe de bola errado, a bola volta novamente no campo de defesa, tenta descer, Mateuzinho ganha para o time do Corinthians, jogando com Ranieri domina no comando de ataque, abriu de esquerda, soltou a bola para o toque de bola de Thales Magno, dominou para o timão, partiu, tem Memphis aberto, enfiou na ponta para Memphis, ele recolhe para o time do Corinthians, ameaça o toque de bola, volta Coutinho, dominou para Carrilho para Thales Magno, domina para o time do Corinthians, tenta o tapa, a bola escorrega e perde o lance, bola volta com o Huracan que está jogando no seu campo de defesa. A bola volta no campo intermediário. Domínio do campo de ataque. Vem para o toque de bola. Toca na bola Carrilho. Ele ganha o lance para sair jogando. O árbitro para. Ele deu a falta do Carrilho. Está dando amarelo para ele. Tive a impressão do Carrilho tocar na bola, hein? E tocou só na bola o Carrilho. Desarme limpo do peruano. Ficou tão indignado com o amarelo que reclamou de joelhos para o árbitro Christian Garay, que não comprou. Mantido o cartão amarelo e chance de bola na área do Corinthians. Falta para a equipe do Huracan bater. Confirmando que o Ronaldo trouxe há pouco, o André Ramalho tira o colete tocou e vem logo só mais. Na bola o Carrilho, cara. Tô dizendo aqui, ele tocou só na bola. Sabe por que eu vi, Ronaldo? Porque a bola desvia. Ela tá numa linha e o Carrilho toca só na bola e o árbitro dá amarelo para ele, falta pro Huracan. Eu não sei porque vocês estão assustados, espantados com a arbitragem desse jeito. Ele já tá sendo conivente com o goleiro desde o primeiro tempo e isso aqui foi uma palhaçada. E a galera, os 48 mil aqui no estádio, tá certo de xingar só a mamãezinha dele. Não pode xingar mais nada, hein? André Ramalho. Em cima do lance, velho. Não, aí, daqui não foi, daqui que nós estamos aqui não foi. Imagine pro Carrilho que estava lá, que ficou no chão, olhando pra cara dele e ainda deu cartão ainda. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress. Falta para o time do Huracan bater, falta cobrada dentro da grande área, desvio de cabeça, tranquilo do gol, sai para pegar. Segura o goleiro corintiano, sai Donelli para fazer a defesa para o time do Corinthians. Ele já sai jogando para Mateuzinho, pela direita do campo de defesa. Tem Thales Magno aberto, prefere voltar a jogada com Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians. Ele vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, já domina do campo de ataque, prendeu novamente, recolheu novamente, vem para o toque de bola, Thales Magno, ele prende para o setor de esquerda, que é para ataque, soltou jogada à frente, 2-1 é o placar do jogo, você ligado na Bandeirantes, abertura vem para o toque de bola contigo novamente, recolhe o time corintiano com Memphis para o toque de bola de Thales, abriu para Gustavo Henrique, que abre da esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians com Bidu prendeu para Thales, dominou, girou, soltou, boa bola à frente, vem para o domínio, bola enfiada dentro da grande área, Giovani bateu em cima, falta no Memphis. Eu vou dizer pra você, e vem pro jogo, aperta o Corinthians, ganha parcialmente o time corintiano. Na Ranieri tenta o toque de bola, a bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Huracan. É pela direita do campo de ataque, vem pra cobrança, levantamento na grande área, pra ninguém, vai sair em linha de lado pra equipe do Corinthians, bater ou não, evita a saída, ganha o lance, vem Mateuzinho, ele tenta chegar na bola, chega, ganha o lance pro time do Corinthians, recolhe o time corintiano pra ser jogando, tá parado o jogo. É falta pro time do Corinthians bater, Ranieri domina pro time do Corinthians, tenta descer pelo seu campo de defesa, abre pra Thales Magno pelo setor de esquerda, solta a jogada no comando de ataque, já desce o time do Corinthians, vem para finta Thales Magno, ele balança, perde o lance, volta a jogada novamente, renovar o empréstimo dele, domínio do campo de ataque, o time corintiano com Carrilho, ninguém avisou que vinha ladrão, Carrilho domina para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, já solta para Félix Torres protegeu para Mateuzinho enfia para Giovani encara a marcação no primeiro, vai para finta, leva para o meio, recolheu, soltou para o toque de bola curto na intermediária, domina o Corinthians, Giovani vai bater, isolou, tira de meta para ele. Muda. Do Huracan batera. Sai camisa número 13, Gustavo Henrique para a entrada do 5, André Ramalho. Queria fazer um comentário, Ulisses, a respeito do Giovani. O que está acontecendo com esse rapaz aí? 2 cruzamentos, 2 tijoladas. Agora ele pegou a bola e isolou, mandou a bola lá na estação Corinthians de Itaquera. Acho que é para ter certeza que não é para renovar o contrato mesmo, né? Que é isso, pô? Então, esses caras estão de brincadeira. O Ramon brincou no segundo tempo de fazer futebol, pô. Desmontou o time, como o Ronaldo já havia pedido. Era o Ramalho na volta pro segundo tempo, pô. Que é isso? E aí tá parado o jogo. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet.
Simples em um instante. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo do setor intermediário, aperta novamente, tenta arrancar o time do Huracan. Mateuzinho vem para marcação, toca na bola, põe para fora, lateral da esquerda, campo de ataque para o Huracan bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 18 minutos de bola rolando, 18 minutos de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Neoquímica Arena, Corinthians 1, Huracan 2. 2 erros da zaga corintiana, 2 gols do Huracan. Yuri Alberto perdeu 3 gols cara a cara, quase dentro da pequena área. Você ligado na Bandeirantes, continua Corinthians 1, 2 Huracan. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, ô, Pozóvio. Ulisses, no Peru, o Vasco amplia contra a equipe do Melgar. Verrete marca o segundo dele do jogo. O Vasco vence 3-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Domínio do campo de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta na marcação, recolhe o time do Corinthians, tenta arrancar do campo de ataque, vem pro toque de bola, Memphis. Goleiro adiantado, tentou pro cobertura, deu tapa na bola. Galindes põe pra linha de fundo, Memphis ia fazer um gol do meio de campo, seria um golaço pro Corinthians. Quase gol histórico, Ulisses. Estava na risca do meio de campo e só ele viu o Galindes adiantado. E aí o goleiro equatoriano, 38 anos, sobrou experiência, porque ele teve tranquilidade para fazer a defesa e mandar para escanteio. Se não tem meio de campo, Corinthians, Ulisses, ele tenta chutar de qualquer lugar. Foi muito inteligente o Memphis, ficou observando o goleiro toda hora fora do gol. Escanteio Corinthians, Memphis vem para a cobrança pela direita, partiu para fora, correu, bateu, soltou para Mateuzinho. Ele domina de fora da grande área, recolheu a da esquerda para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, vai para a finta, gira a jogada, vai tentar o cruzamento dentro da grande área, prendeu o Carrilho. Ele vem para o toque, ele para domínio para o time do Corinthians, abriu para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time corintiano, Memphis entrou. Lançamento bem para o Memphis, de cabeça, soltou para o meio, afasta o zagueiro, tira mal, voltou para Giovani, tem um domínio de bola para o Corinthians, recolheu, vem para o cruzado, chuveirão na boca do gol, nas mãos do goleiro. Galindes sai do gol para pegar. E o Corinthians tenta pressionar porque estava todo mundo na área. Até o André Ramalho, o zagueiro que entrou agora, estava lá tentando empurrar pro gol. Caiu na perna ruim do Giovani, que cruzou na mão do Galindes. A bola volta do toque de bola, Bidu domina para o time do Corinthians com Félix Torres. Já sai jogando pelo seu campo de defesa para Bidu para Félix Torres. Toca a bola, Giovani está aberto lá pelo setor de direita. A abertura foi feita para ele. Ele encara a marcação, Giovani já passou toda, mas tem que acertar o cruzamento. Balança, Giovani passou de novo, vem para o cruzado. Levantou no boca do gol para Yuri Alberto. Tira o zagueiro, põe para lateral para o Corinthians bater. Diz que obra é jogo duro, mas com um tigre na obra. Tudo certo. A bola volta com o time do Corinthians, vem cruzamento na grande área, afasta o zagueiro, tira. Ela quica do setor intermediário, volta novamente com o time do Huracan, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. A abertura vem no campo de retaguarda, lançamento à frente. Ranieri toca na bola, vem para tirar o perigo dali, afasta novamente, tenta arrancar. Thales Magno chega Félix Torres, perde, ganha a jogada. Pidum para o time do Corinthians, sai jogando do campo de defesa. Ele liga com Thales Magno, vai pro drible em cima da marcação do primeiro, escapou Thales Magno, já desce no campo de ataque, vem para finta, prende o lance, ganha a lateral. Lateral pro Timão bater na esquerda, campo de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! E vem pro toque de bola, Memphis tenta ganhar a jogada, recolhe novamente o Huracan, vê a falta. Campo de defesa tá parado, o jogo tá marcado, a falta para a equipe do Huracan bater. E agora o estádio inteiro protesta contra o Christian Garay, árbitro do jogo, mas há pouco a reclamação era com Félix Torres e com o Bidu, que perderam duas divididas com extrema facilidade aos argentinos. O Huracan parece ter muito mais vontade de vencer o jogo que o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque a Nakata, Quesada, Ronaldo falam na Bandeirante. O Corinthians caiu de produção, né? A produção chamada produção ofensiva, tal. Primeiro tempo, o time trocava passes, chegava com uma certa velocidade, trabalhando pelo meio, pelas alas, né? Nesse segundo tempo, tá fazendo isso, mas sem a mesma qualidade da primeira etapa, Ronaldão. Foi a mudança que ele fez, né? O Corinthians não consegue mais encaixar uma saída de bola. Totalmente disperso o time. Se fizer o gol, vai ser no grito aí, ó. Vai ser no grito da torcida, porque piorou muito do que foi no primeiro tempo o Corinthians. Mas muito mesmo, Ulisses.
Erra o técnico mais uma vez. Ele não pode ver uma Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores que ele se borra todo. Domina pela direita no campo de ataque, vem pro toque. Ou seja, só faz cagada, né, o treinador. Domina do campo de ataque, recolhe o time do Corinthians, vem com o Mateuzinho. Ele limpa a perna esquerda da bola, cruzou, levantou para ninguém. Bola vai passar. Bidu vai ter que correr muito para evitar a saída. Evitou parcialmente. Bidu tentou levantamento, mas o Bandeira deu. Lateral, não tiro de meta sim para a equipe do Huracan cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O que mais me chama a atenção, cara, é um jogador de futebol que chega na linha de fundo. Olha o Coronado, cara. Coronado, será que ele não tem vergonha, velho? Ou se o técnico tem alguma coisa com ele, alguém tem que falar, porque o Coronado tem que estar num jogo desse, hein, Ronaldo? Mas pela bolinha que ele joga, quando ele entra, ele já tinha que estar na rua, não voltando aqui fazendo aquecimento. Quesada. É um dos erros aí na gestão do futebol trazer esse cara, né? Custa 2 milhões de reais. É aquela mentira do custo zero, que é uma mentira, não tem essa coisa de custo zero. Não paga nada pro jogador vir, mas paga um salário de 2 milhões para ele, né? Com luvas embutidas. É um dinheirão que, pelo amor de Deus, né? Não, e o jogador, quando ele quer entrar, Ronaldo, ele fica aquecendo ali perto do técnico, olhando pro técnico, ele fica atrás dos jogadores ali de cabeça baixa. Então olha o aquecimento dele, a vontade que ele tá no aquecimento. Eu não colocaria ele de jeito nenhum. E Thales Magno domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, câmara ataque, Bidu entrou, abertura para Bidu, vem cruzamento na grande área, a bola vai embora. Tiro de meta novamente para o time do Huracan bater. Corinthians erra muito nesse segundo passe, é impressionante. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Tá parado o jogo, o tempo não para, Corinthians marca. 24 minutos de bola rolando, 24 segundo tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. Continua pra você, Corinthians 1, Huracan 2, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, alô, Fusóvio. E daqui a pouco é a vez do São Paulo, Copa Libertadores contra o Tajeres, 9h30, transmissão Bandeirantes com o Rogério Assis. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Corinthians pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola, recolhe o time grande com Giovani rola, jogada para Memphis, recolhe, perde a bola, cochila, perde o lance, Giovani meteu a bola na fogueira para ele, vinha a marcação atrás, domina novamente no campo de defesa para sair pro jogo, recolhe novamente o time do Huracan, tenta descer, aperta na marcação, vem Ramalho, ele toca na bola, ganha, tira a jogada, a bola volta pelo comando de ataque, aperta o time do Corinthians com o Mateuzinho, ninguém se mexe, todo mundo fica passivamente parado, Memphis abre pelo setor de esquerda, a abertura foi feita para Memphis, domínio do comando de ataque, vai para finta, já passou Thales Magno, ele não passa, domina a balança, escapa no primeiro, soltou para Thales Magno, tentou devolução para Memphis, completamente errado o passe de bola dele. Aqui no bobinho, no aquecimento, ele acerta bastante, né? O Thales Magno foi mal em 2 lances em seguida. Há pouco ele também teve a chance de dar um cruzamento pro Bidu, pegou mal demais na bola. Breno Bidon na beira do campo, vai entrar, próxima troca do Corinthians, vem ele no lugar de André Carrilho. E aí? Eu não tiraria o Carrillo, né? Só se ele sentiu alguma coisa, tá? O Carrillo é o cérebro desse time aí, né? Quando o Garro não tá, praticamente tudo em cima dele, Ronaldo. A entrada do Bidonzinho é uma escolha boa até, mas não com o Carrillo. Ele tirou o Carrillo, Martínez. Quer dizer, se a lambança desse segundo tempo ela tá desse jeito, esse bumba meu boi, igual a torcida empurrando, é por causa do treinador. As mudanças totalmente equivocadas do Ramon e do seu filho hoje. Será que ele não vê que o time estava dominando o jogo, mesmo perdendo por 2-1? Que o time estava dominando o jogo? É isso aí. Né? Pô, meu time está dominando o jogo ofensivamente. Perfeito. Eu não vou mexer nisso, eu tenho que mexer aqui atrás. Na zaga. E ele não fez isso, ele mexeu onde estava funcionando. Então a culpa hoje do Yuri Alberto e principalmente dele e também do Gustavo Henrique, né? Que deu uma bola para o cara fazer o gol dentro da grande área do Corinthians. O Corinthians vem para o toque de bola, mas tem jogo pela frente, Timão desce, você ligado no microfone do Corinthians, domina o time do Corinthians, a abertura vem com o Bidu, prende o lance, tenta o passe de bola completamente errado, o passe do Bidu, em cima de 2 jogadores do time do Huracan, a abertura vem para Mateuzinho domina para a direita, passa mal também, olha o Mateuzinho, cara, e dali como um contragolpe do time do Huracan, Mateuzinho e Bidu. Para o setor inimigo de campo, Coutinho com Gil domina, vem para o break, faz a finta, prende Gil, balança em frente do Bidon, tentou levantamento do campo de ataque, bola tocada de cabeça, o time do Huracan toca a bola do jeito que quer, aperta Mateuzinho, tentou ganhar um lance, bola batida, gol, tranquilo, Donelli pega. Segura o goleiro do Corinthians para ser jogando no campo de defesa e já domina o time corintiano para descer do campo de defesa, vem com Bidon recolhe para o time corintiano, abriu jogada para Giovani prende pelo setor de esquerda, quebra ataque, Thales Magno tá livre, abriu para Yuri Alberto vai para o domínio para o time do Corinthians, ele tenta a finta de frente do jeito que ele gosta, Yuri Alberto dominou, girou, bateu pro gol, ela sobe demais, vai embora, tiro de meta pro Huracan.
E tá ansioso o Yuri Alberto, porque desde os gols perdidos no primeiro tempo ele não conseguia pegar na bola, agora trouxe mesmo sem espaço, tentou mandar pro gol com a perna ruim, a perna esquerda. Troca o Huracan, sai com a 17 o Alanis, o atacante Alanis com a número 17 para a entrada do 16 Cabral. Uma alteração do Huracan aí pra você ligado na Bandeirantes. Ele não vai pôr o Charles não, né? Não, o Charles tá só aquecendo ali na beira da área técnica. Deixa eu só fazer um relato do que foi esse último lance aqui, onde o Bidon errou para tentar colocar a bola no meio, que ele sabe que tá todo mundo dentro do meio, ele pifa essa bola mortinha, contra-ataque. Aí a bola cai no pé do Matheus do outro lado. O que ele faz? Joga a bola pro pé do adversário. Então, eu não sei o que dizer mais aqui. Não sei se é só a gente aqui do lado de fora que a gente acompanha, que vê que o Mateuzinho não tem condição, que o Bidu não tem condição. Nós estamos numa competição onde ela é acirrada, do começo ao fim. Aí você põe a bola no pé dos caras, é gol. Aí você põe na zaga lá, gol. Eu não sei o que eles estão pensando do futebol, se não vai mexer, se não pode mexer, se tem uma dívida de irmandade, se está faltando dinheiro. Eu não sei, eu não consigo ver. Eu não consigo ver mais o Mateuzinho em campo e o Bidu em campo, eu não consigo mais. É que acontece o seguinte, o Angileri veio para ser titular do Corinthians, machucou. O Corinthians perdeu o Hugo, perde o Gato, são jogadores importantes. Então vai buscar na base, vai buscar na base. Bem, mas aí, Ronaldo, o que eu posso dizer para você é que o Corinthians está na mesma situação do ano passado. É isso. O Corinthians não tem elenco para jogar 3 competições. É isso aí. E esse problema da lateral direita, né? Porque o Mateuzinho, desde o ano passado, já mostrou que não tinha condição de ser titular. E o Léo Maná também não tem condição, né? Quando tem a chance também não tem condição. E vem pro jogo Memphis, domina para o time do Corinthians, ele gira a jogada de um lado, outro vem Ranieri, domina para o time Corinthians pelo setor de esquerda, abre a jogada do comando de ataque, tenta o toque para Thales Magno domina para o time do Corinthians, gira a jogada, solta na entrada da grande área para Bidon prende o lance para o time do Corinthians, voltou com Ranieri prendeu na esquerda para Bidu abre o compasso, ameaça cruzar, não puxa, volta perto da direita, Ranieri domina na entrada da grande área, tenta o passe para ninguém, bate errado na bola, tira o zagueiro, volta com André Ramalho solta para Bidon domina para o time do Corinthians, volta para André Ramalho, pela direita tem Mateuzinho, ele ameaça enfiar a jogada, volta para Mateuzinho pela direita de ataque, domina para o time corintiano, recolhe novamente com toque de bola de Ramalho domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, já domina novamente no toque de bola Coutinho pelo setor de esquerda, campo de ataque com Bidu domina para o time do Corinthians, volta a jogada para o comando, soltou novamente com Félix Torres, abriu para Ramalho, 2-1, Huracan vence o jogo, mais tarde tem Diagueres e São Paulo, daqui a pouquinho Rogério Assis transmite, a abertura foi feita à frente do comando de ataque, dominou, Thales Magno recolhe para o time do Corinthians, empurrado pelas costas, ele domina, tenta a finta, tenta o drible, o Mateuzinho abre o braço e não vai ajudar o seu companheiro, bola batida, explodiu no Mateuzinho, sai para a linha de fundo, tira de meta para o Huracan bater, o Mateuzinho ficou reclamando ao invés de ir lá ajudar o companheiro. E o Thales Magno no chão implorando para os dois saírem de volta dele, pareceu ter sofrido falta o 43 do Corinthians, mas ele foi empurrado pelas costas. O Miguel Rocha, que nada marcou, o lance seguiu e agora tiro de meta a favor do Huracan, que praticamente não é incomodado. Ulisses, Corinthians não perde em Itaquera desde 20 de agosto de 2024. Foi falta feia no Thales, hein? Nas costas. Dupla, os dois jogadores conseguiram empurrar o Thales, é incrível, né? A bola volta no toque, ele para domina o time do Corinthians, tenta Thales, recolhe para o time corintiano, tenta descer novamente, perde o lance, ele aperta na marcação, já recolhe no comando de ataque, lançamento foi feito à frente, vem Félix Torres para proteger para o time do Corinthians, ele protege, tenta o toque de bola, ela vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para o time do Corinthians bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem Bidon, o que fez o técnico do Corinthians com as alterações? Trouxe muito time para trás, porque não tem ninguém mais que parte com essa bola como partia o Carrilho. Carrilho pegava e ia para cima, agora o Corinthians tenta o toque. Olha só o Félix Torres e o Romero também. Olha o que ele fez com o Corinthians, Giovani parte, domina novamente, vem para finta Memphis fica sem espaço para jogar, ele domina para o time corintiano, gira a jogada, abre na direita para Mateuzinho, Memphis está irritado no jogo, discute, briga com o time, a abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, Mateuzinho já protege, tenta o giro, perde a bola, Mateuzinho pediu a falta, contra-golpe gigante do Huracan, dominou pela direita, vem para marcação, fecha a porta, o Corinthians, levantamento na boca do gol, afasta a zaga corintiana, Mateuzinho entregando a rapadura, não dá mais, o Ronaldo tem razão, Bidu, Mateuzinho não dá, e vem pro jogo o time do Corinthians, olha o lançamento do Bidu, é que o Yuri Alberto foi esperto agora, mas na sequência uma loucura, hein?
Fez uma lambança, não dá pra elogiar muito hoje. Não é marcação, não é pegar no pé. É que o Corinthians está numa situação onde está entrando em campeonatos que eles não têm capacidade de estar aí. Mateuzinho, Bidu, eles não têm capacidade. Mas renovaram o Bidu? Então, não tem capacidade. E não tem mais capacidade quem renovou o contrato dele. O cara não tem capacidade também de estar renovando. E vem Memphis, tenta o toque de qualquer, seria boa jogada, a bola não passa, bate no zagueiro, recolhe no campo de defesa, domina novamente o time do Huracan, tenta descer, Memphis vem para marcação, aperta, tenta recuperar a jogada, a bola volta com o Huracan que sai jogando. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assinem já! A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de defesa, vem pro toque de bola André Ramalho, ele toca na bola, ganha pro time do Corinthians na raça, a galera gosta, domina Bidon prende pro time corintiano, recolheu, escapou da marcação do primeiro, Giovani não se movimenta, pode passar as costas do marcador, Giovani prende Bidon, agora sim, como eu disse, nas costas do marcador, não é pra cruzar, vai pra área, tentou bater cruzado pra trás, trava o zagueiro, linha de fundo, escanteio, Corinthians perto do gol de empate. E é inteligente o Bidon, porque ele tava com a bola e gesticulava pra alguém passar em velocidade, ninguém entendia o que ele tava querendo dizer. Quando o Giovani entendeu, o Bidon lançou, ele invadiu a área, conseguiu escanteio a favor do Timão, lado direito, Memphis na bola. Escanteio pro time do Corinthians, bater pela direita no campo de ataque, 2-1, placar do jogo pro time do Huracan. Corinthians tem escanteio pela direita, se posiciona pra cobrança, vem levantamento na grande área, Memphis, segunda trave, subiu de cabeça, o zagueiro cortou, tirou, a bola volta com o time do Corinthians, vem pra ganhar a jogada, Bidu, ele domina pro time corintiano, tentou partir, foi tocado lá atrás antes. Mas o árbitro tá dando lateral pro time do Huracan bater. E aí, porque o gramado da Neoquímica Arena tá muito irrigado, ele escorregou o camisa 21 do Corinthians. Para aplausos da Neoquímica Arena, vem aí Igor Coronado com a 77. Nossa, quanto tempo falta de jogo, hein? Nós temos aí mais 11 minutos de jogo no tempo regulamentar. Entendi. Não, olha a vontade dele, olha a vontade dele pra entrar, dá uma olhada na vontade dele. O pique que ele deu pra ir pra tentar entrar o Coronado, dá uma olhada. Mas é um cara que, Ronaldo, assim, eu vou falar um negócio pra você, ele tem qualidade, viu? Não pode, eu concordo com tudo que você tá dizendo. Dá uma olhada. Eu concordo com tudo, mas ele tem qualidade, é um jogador que tem qualidade. Esse é um jogo que tem que ter qualidade, mas tem que ter raça, né, Ulisses? Não adianta. E hoje, o futebol de hoje, o brucutu se estabelece. O craque de bola, não é o caso do Coronado, mas o jogador mais talentoso, o Coronado se não tiver a garra, a gana, é o que o Ronaldão falou, não consegue disputar um jogo contra os argentinos. Gente, quem sai com a 3 é o Félix Torres para a entrada do Igor Coronado, tá? Então o Ranielli fica de zagueiro e Breno Bidon e Igor Coronado os meio-campistas do Corinthians. Félix Torres sai com a 3 para a entrada do 77 Coronado. Muito bem, vai mexendo o time do Corinthians aí. Tá parado o jogo. Não só o Corinthians, porque o Sequeira também vai sair para a entrada do Antiope Ábila. Ex-centroavante do Cruzeiro entra com a 9, o Ábila na vaga do Sequeira. Ábila em campo. É o Chope que você falou, como é que é o nome dele? O apelido, o Antiope. Acho que isso aí deve ser 150 litros. Olha o tamanho que ele tá, minha mãe querida. Tá lá, Tadieres e São Paulo, daqui a pouquinho Rogério Assis com Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti no microfone de Bandeirantes e o Bruno. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho, tenta o toque de bola, Thales Magno não vai na bola, Coronado toca, põe pra fora, é lateral para a equipe do Huracan, bater pela direita, campo de defesa, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo, 2-1 pro time do Huracan. O técnico do Corinthians não gosta de competição assim, de Sul-Americana e nem de Libertadores, ele mostra isso e prova, a bola volta, Memphis cai, contra-golpe pro time do Huracan, que tenta descer pelo setor de esquerda, campo de ataque, 2-1 é o placar do jogo, bola batida direta pro gol, vai embora pra linha de fundo. Tiro de meta para o time do Corinthians bater. Rapidamente Ranelli cobra o tiro de meta, solta o toque de bola, continua novamente na intermediária, domina novamente, vem para o toque de bola do time do Corinthians para ser jogando com Coronado. Coronado recolhe para o time corintiano, balança em frente à marcação, desce com a bola dominada, recolheu, cortou, vai fazer um golaço, dominou, girou, bateu em cima do zagueiro. Mas a jogada dele foi boa, hein? E é uma jogada que ninguém fez no segundo tempo e você já antecipava, Ulisses. Falta esse cara para levar a bola de trás pro ataque. Ele e o Bidon tabelaram, talvez tenha demorado para chutar o Coronado, mas foi a melhor chance do Corinthians no segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes para você. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente, a Nakata, torcedor brasileiro. Torcedor do Corinthians não desiste, apoia o time, vem pro jogo, tenta descer novamente o Huracan. 2-1 é o placar do jogo, você ligado
ligado na Bandeirantes, lateral para o time corintiano bater pela direita, no seu campo de retaguarda, lateral para o time do Corinthians cobrar. Daqui a pouquinho, Tadieres e São Paulo, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti e o Bruno, no futebol da Bandeirantes. E domina, tenta descer o Corinthians, o árbitro para. Ulisses. Pois não. Público e renda, recorde histórico no Corinthians, não pelas pessoas presentes hoje, mas porque são 30 jogos consecutivos com mais de 40 mil pessoas. Aqui temos 40.591 e 50 jogos para 30 mil ou mais, feito histórico da Fiel. Mais um. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente o time do Corinthians pelo setor de direito do campo de defesa, prende o lance o time corintiano, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Levantamento vem pelo campo de defesa, vem para o toque de bola, aperta o time do Corinthians, vem para ganhar, recolhe a jogada novamente, André Ramalho, ele solta a jogada para a direita, 2-1 para o time do Huracan vence o jogo. Daqui a pouquinho Tadieres e São Paulo, Rogério Assis transmite, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti e o Bruno, número do campo de ataque, o time do Corinthians para ser jogando. Abertura veio no comando de ataque, recolheu Memphis pediu lançamento pro Giovani, subiu o zagueiro, Giovani vem para fazer a falta, não. O árbitro deu falta, lógico que ele foi só no corpo do adversário. Foi juvenil. Não renovaram com ele, né? Não. Ah, que bom. Pelo menos um acerto da diretoria. Só mais 3 meses de contrato pro Giovani, como a gente trouxe durante a transmissão, o destino deve ser o futebol italiano. E aí faltou experiência, fez a falta, era tudo o que queria o jogador argentino, que vai ficar 1 ano no chão. Mas o Ulisses levantou essa questão aí, achei muito estranho também, viu, Ronaldo? Porque é o seguinte, você vai colocar um cara que não vem jogando pra tentar ser decisivo num jogo como esse, que tá difícil. Tem muita coisa estranha no futebol, não tem não? Não colocou nem no Paulista. Não colocou nem no Paulista. No Paulista não colocou ele. Ele jogou um jogo no ano, contra o Novo Horizontino. Então, mas próximo da final, acho que ficou no banco, acho que 2 vezes aí. Na verdade é que tem alguma coisa estranha mesmo, mas mais estranho foi a mudança feita pelo Ramon aí, que arrebentou toda a força do Corinthians. Ele acabou com o time hoje, o Ramon. E domina Bidon, ele prende para o time corintiano, tá botando nas costas, tá parado o jogo. Tá marcada a falta para o time do Corinthians bater. Falta cobrada, Bidon domina para o time corintiano para ser jogando no seu campo de defesa. Gira a jogada pelo setor de esquerda, dá para Memphis. Memphis recolhe para o time do Corinthians, vem para a finta. Nossa senhora, hein? Perdeu todas no segundo tempo também. Perdeu todas, hein? E vem Rainelli na marcação, já fica no chão. Volta o time do Huracan, Memphis volta em slow motion. Do meio do campo de ataque, vem cruzamento na grande área. Rainelli trava na bola, a bola bate no zagueiro, vai embora. Escanteio para o time, tiro de meta para o Corinthians cobrado. Memphis domina em slow motion, ele desce com a bola dominada, abriu de esquerda, soltou para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, vem para a finta na marcação, recolhe a jogada, Bidu deu para Memphis. Memphis vem armar a jogada para o time do Corinthians, devolveu para Bidu pela ponta. Ele prende o lance, tenta o passe de bola, ele passou na perna do zagueiro, velho. Ele passou na perna do zagueiro, velho. É impressionante, agora desvia Thales Magno na bola, tiro de meta para o Huracan bater. E o semblante dos jogadores do Corinthians é de esgotamento. O Ranieri deu um pique há pouco, agora ele já tá com as mãos no joelho, com os meiões arriados. Corinthians exausto, mesmo com os jogadores tendo sido poupados no domingo contra o Bahia. O tempo não para, Bandeirantes marca. 45 minutos, ou 40 minutos de bola rolando, 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar da só Copa Sul-Americana. Continua para você, Corinthians. 1-2 pro Huracan na Bandeirantes, é você, diz aí, Bruno. Ulisses, Copa Sul-Americana tem gol do Melgar, diminui contra o Vasco no Peru, o Vasco vence, placar de 3-2, daqui a pouco tem Esportivo Luquenho e Grêmio, Vitória pegando Universidade Católica. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta para Memphis, domina para o time corintiano, deu o toque de bola Coutinho para Thales Magno. A torcida do Corinthians não desiste, abertura novamente para Memphis, recolhe no campo de ataque, vai para a finta, soltou na direita para Coronado, matou no peito, bateu pro gol longe do gol, o chute dele. Tira de meta para a equipe do Huracan bater. Ative o efeito Estrela, acesse o site e abra já a sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Daqui a pouquinho, Tadieres e São Paulo, Libertadores da América. Rogério Assis vem para transmitir do microfone Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. É o futebol da Bandeirantes para você. Domina, vem Mateuzinho, ganha a jogada para Giovani. Giovani recolhe para o time do Corinthians, vem para a finta. Ele tenta o tapa na bola, Coronado, passe errado, perde o lance. Ela volta do toque de bola novamente com o time corintiano para Mateuzinho. Mateuzinho tocou na bola, tirou a bola, volta. Campo de defesa para o Corinthians dominar e sair jogando no seu campo de retaguarda. É bola
Bola para o time do Corinthians descer do seu campo de retaguarda. Já prende o lance, domina do campo de ataque. Vem para o toque de bola com o Bidon. Bidon domina no campo de ataque. Abriu o jogador no campo de ataque. Lançamento vem para o Yuri Alberto. Ele domina para o Corinthians. Perdeu 3 gols no jogo, mas cruzou boa para Giovani. Ele escorrega, cai, fica pedindo pênalti, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta. E ele faz um gesto para a arbitragem como quem tivesse sido puxado. O Yuri Alberto cruzou bem de perna esquerda, o Giovani se saltasse chegaria na bola. Me pareceu um escorregão e aquela tentativa de chamar a torcida para o jogo. Sem puxão, aparentemente, tiro de meta para o Huracan. Nada. Nossa. Absolutamente nada. Ele vem dobrando a perna. Nada. Esse tipo de coisa não ajuda em nada o futebol, né? Que segundo tempo tenebroso do Timão aqui. Tenebroso do Timão aqui em Itaquera, hein, Ronaldão? O futebol da Bandeirantes. E aí, Ronaldo? Não dá pra enganar um juiz que já veio aqui tranquilo, tá pitando tranquilo, ele tá segurando, olha lá. Ele tem tudo em mãos aqui, o juiz. Você não vai enganar um cara que tá tranquilo. O resultado tá bom pra todo mundo, pra eles ali, papapá, pipipi. Você não vai enganar, não sendo uma pancada. Olha lá agora, ele tá pedindo pro pessoal sair. Muda. Olha lá, ele tá pedindo pra ninguém encostar no jogador dele, olha lá. Isso eu nunca vi isso, velho. Ele tem que tirar o jogador de campo. Sai com a 8, Leonardo Gil, que deu assistência no primeiro gol para a entrada do 2, Gaitea. Sai também o atacante número 10, Mazante, para a entrada do 11, Urzi. Quem tá saindo outro? Mazante com a 10 sai para a entrada do 11, Urzi. Sai também o 8, Leonardo Gil, para a entrada do 2, Goitea. O Goitea é zagueiro, viu, Ulisses? E o Urzi é um ponta. Então ele dá uma força aí defensiva nesse tempo final e de repente é um jogador com velocidade para fazer o terceiro. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem Mateuzinho, escola, jogada para a volta com o time do Corinthians, sai jogando contigo do campo de defesa. O time corintiano recolhe com o Bidon. Bidon domina do campo de ataque. Esse é o craque do Chico Garcia, ó. Ele perde a bola, Bidon já domina do campo de ataque. Tenta descer novamente com o campo de ataque. Vem para o toque de bola, vem na jogada. Recolheu o André Ramalho, ganha para o time do Corinthians. Ligou do campo de ataque. Tenta descer o time corintiano. Abertura para Memphis. Memphis domina para o time do Corinthians. Vai para a finta na marcação. Já prende o lance, atravessa a jogada para Coronado. Coronado deixou passar. Bom lance para Giovani. Giovani recolhe para o time do Corinthians. Coronado perde mais atrás. A abertura vem para ele, já vem para o toque de bola, continua novamente para Giovani. Coronado passou, Giovani prendeu, rolou para Mateuzinho. Mateuzinho prendeu o comando de ataque, já recolhe novamente. Coronado pede bola desesperadamente. Abertura para ele, vem cruzamento na grande área, em cima da marcação. Escanteio, Corinthians na direita. Escanteio para o Timão que quer o gol de empate. 2-1 para o Huracan aqui na Neoquímica Arena. Vem para a cobrança de escanteio. Coronado na bola pela direita do campo de ataque. Mais 5. Mais 5 de jogo. Vamos a 50 minutos de bola rolando. Se posiciona para a cobrança, 45 mais 5 minutos de jogo, 45, você está ouvindo o toque Bandeirantes, já Tiageres e São Paulo. Rogério assiste, transmite na Bandeirantes com o Pretzel, com a Nina Gagliotti, com o Bruno, se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians bater, vem para a cobrança de escanteio, o time corintiano, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, na bola para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, levantamento vem para dentro da grande área, o toque de cabeça do zagueiro vem para tirar a bola, volta no toque de bola, já tenta descer de graça a bola para o time do Corinthians. Lateral para o Timão bater. Bidon pede, vai cobrar lateral novamente o time corintiano com Coronado para Bidon. Bidon domina para o time do Corinthians, gira a jogada para o toque de bola de Bidu. Bidu domina para o time corintiano, abriu na esquerda, cá para ataque, já solta para Thales Magno. Ele domina para o Corinthians, escora a jogada para Bidu. Bidu domina para o time corintiano, prende pelo campo de defesa. Vamos chegando aí para você ligado na Bandeirantes. Domina o time corintiano, abertura frente, recolhe pelo comando de ataque, vai para a quinta, tenta o toque de bola, continua novamente. Domina, vem Mateuzinho, ganha a jogada. Huracan todo fechado, recuado, vence o jogo 2-1. O Corinthians desce tentando o gol de empate. Abertura pelo comando de ataque, já prendeu. Recolheu Thales Magno, vai para a finta em cima da marcação. Ele balança, tenta o drible, recolhe a jogada, volta para Coronado. Prendeu para o time corintiano, tentou enfiar para Thales Magno, enfia errado. A bola volta no toque de bola, ganha a bola o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque. É com Thales Magno, cruzou boa bola para Yuri Alberto de cabeça para o meio, mata no peito, meu filho. Mata no peito a bola e faz o gol. O jogo lateral para o Timão bater. Lateral cobrado, recolhe novamente Giovani. Ele prende para o Corinthians, ninguém avisou que chegava ladrão. Vem para o domínio, ele faz a falta indo Giovani. E 2 jogadores do Huracan caindo no campo de jogo. E aí bateu a carteira dele com extrema facilidade o jogador argentino e foi manhoso, porque no momento que ele dá o toque na bola, ele espera o Giovani acertar e cometer a falta. Era tudo que queria o Huracan. Se o Corinthians respirava por aparelhos, agora sofre ainda mais. Tem pouco tempo de jogo pro Corinthians buscar o empate, Ulisses. Já não bastasse, o futebol da Bandeirantes para você. Pois não, Ronaldão. Já não bastasse Mateuzinho, Bidu, agora nós temos aí na lista Giovani.
Meu pai do céu, ele entrou, ele não acertou um passe, velho. Ele não é cornetar. Ah, Ronaldo, você tá muito cornetado. Não, olha, passamos raiva aqui hoje com o Corinthians e com o seu treinador também. O senhor não tá sozinho, eu tô com o senhor. Passamos raiva com os caras que você depende pra jogar bola. Ó, ninguém chamou eles pra brigar, ninguém chamou eles pra levantar cedo pra encher uma laje. Chamaram esses jogadores pra jogar bola. E até agora, eles não jogaram bola, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai terminar o jogo daqui a pouquinho, 2-1, Huracan na Copa Sul-Americana. Corinthians não se dá bem. Dominou do campo de ataque, tenta e jogava bem, mas o técnico arrebentou. O técnico corintiano arrebentou com o timão e domina, mas tenta descer o Corinthians, pelo menos para buscar o empate para a fiel torcida corintiana. Abertura para Bidu, para Thales Magno, que entrou, não fez nada também no jogo. Vamos ver agora o Thales. Devolveu para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, faz a finta em cima da marcação, puxou para a perna esquerda, deu para Bidon. Bidon domina para o time corintiano. Para Thales pela ponta, domina Thales para o time do Corinthians, vai para cima da marcação, arredondou novamente, é pro toque de bola de Bidon, Bidon domina, prende a jogada à frente para Thales pelo setor de esquerda, ele vem para frente, enfeitou e perdeu. Recolhe o Corinthians no campo de defesa para ser jogador do campo de retaguarda do time corintiano. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, e domina, tenta descer o time do Corinthians, vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário, ganha o lance o time corintiano, a abertura vem pelo setor de esquerda, prende o lance curto à frente, Thales Magno domina o Corinthians, não pode tocar atrás, tem que ir pra cima. Estamos nos 1 minuto e meio para terminar o jogo. Abertura para Coronado. Coronado prende o lance para Thales Magno. Ele volta a jogada para André Ramalho. André Ramalho domina o Corinthians. Não tem criatividade para passar da marcação do Huracan. Dominou novamente. Recolheu o Coronado. Prende o lance para o time corintiano. Bidu se movimenta. Ele vem para fintar. Abre a jogada na esquerda para Bidu. Memphis entrou. Cruzamento para ele. Desviou. Memphis. A bola vai para fora. Era o momento de dar soco no chão. Porque o Bidu faltou inteligência. Era no ponto futuro. O Bidu meteu a bola nas costas do Memphis no cruzamento. Meteu nas costas, o Memphis tinha todo o caminho livre para finalizar pro gol. E aí faltou experiência pro Bidu, que também tá exausto. Volta pro meio campo de cabeça baixa. Falta pouco e já vai pro meio do campo o Christian Garay. Campo de defesa, mais 1 minuto de jogo para terminar a partida. Daqui a pouquinho na Bandeirantes, Tadieres e São Paulo, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti e o Bruno. É o futebol da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, prende bola o time do Corinthians, tenta descer do campo de defesa, última descida do Corinthians, pode ter certeza. Dominou André Ramalho, partiu com a bola dominada, vem pra finta, ele prende o lance, tem Giovani aberto pela direita, deu boa jogada para Coronado, prendeu na direita, a torcida não desiste, Timão também não, levantamento no boca do gol, toque do zagueiro afasta, a bola voltou, é pra Ramalho, bateu pro gol em cima da marcação, Memphis vem pra ganhar, tentou, cabeceio, o Bidu chegou tarde na bola, a bola volta com o time do Corinthians, que tentou o toque de bola, não vai deixar sair, André Ramalho domina para o time corintiano, ele gira a jogada para Bidon, Bidon prende no comando de ataque, abre o compasso, enfiou lá na direita do campo de ataque para Coronado, ele prende o lance, vai pro cruzamento na grande área, tentou bater na grande área, a bola bate no zagueiro, ergue o braço o árbitro, é fim de jogo na Neoquímica Arena, Huracan vibra 2-1 pro Corinthians, o craque do jogo na Bandeirantes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Ronaldo? E aí, Quesada? Eu vou de Sequeira, né? O cara fez os 2 gols do Huracan contra o Corinthians aqui. Dá pra votar em alguém diferente, o Ronaldão? Não dá, né? Eu pensei hilariamente no Ramon Dias. Mas eu vou no Sequeira aí também. Aí tudo bem. Eu vou no Sequeira aí também. Sequeira, o melhor em campo. Na Bandeirantes é com você. Alô, alô, Capriotti! Valeu, Ulisses. Tá aí a derrota do Timão, 2-1 pro Huracan. Larga com uma derrota é ruim, não é? Porque na Copa Sul-Americana apenas os primeiros colocados avançam às oitavas de final da competição. Os segundos colocados vão jogar contra os terceiros da Libertadores e ainda por ordem de término, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o oitavo, né? Contra os terceiros melhores da Libertadores da América. Então começar com derrota é muito ruim. O que acontece agora? O Corinthians vai ter que buscar uma vitória lá na Argentina contra o Huracan, se quiser terminar em primeiro lugar e, claro, vencer os outros jogos aqui pra frente. Vamos lá, Luiz Fabiani! Qual é o clima aí, hein, na arena depois dessa derrota do Timão na estreia da Sul-Americana, Fabiani? Olha, Capri, quando o Corinthians perde um jogo merecendo um resultado diferente, um empate ou uma vitória, a torcida normalmente reage com aplausos. Hoje, sem vaias, é bem verdade, mas uma indiferença grande. O juiz apitou
todos foram embora, enquanto os jogadores vão lá agradecer o apoio das organizadas durante todos os 90 minutos. Um detalhe, Corinthians quebra um tabu de mais de 7 meses sem perder em casa. A última vez que o Corinthians foi derrotado por aqui foi também numa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino por 2-1 e o Corinthians acabou classificando nos pênaltis naquele dia. Então um jejum importante para o Corinthians, que conhece seu terceiro revés no ano contra o Huracan. Valeu, você volta no apito final, Fabiane, trazendo a palavra aí do Ramon Dias. Jogadores, quem for possível aí a gente ouvir. Você retorna daqui a pouquinho então, tá bom? Até já, hein, Fabiane? Valeu, Capri, até já. Bom, Ronaldão e Quesada. O que é que o torcedor do Corinthians leva para casa aí, quem esteve no estádio, quem está acompanhando a gente aí agora, depois dessa derrota do Corinthians na estreia da Sul-Americana, né? Dá para buscar ainda uma reviravolta nesse grupo e avançar em primeiro lugar no grupo? Ou pelo que se viu aí vai ter que terminar em segundo, quem sabe, e jogar uma repescagem, hein? Me contem aí, Ronaldão e Quesada. Capri, Ronaldo, tem 5 jogos ainda, né? 5 jogos, se fizer as 5 vitórias, 15 pontos, mas acho difícil, né? Hoje a minha projeção, Ronaldo, era que o Corinthians vencesse o Huracan, que faz a lição de casa nos 3 jogos, 9 pontos. Tenta arrancar mais uma vitória fora de casa e mais um empate, tá na briga para ficar na primeira colocação. Mas eu não sei, viu? Parece que Copa Sul-Americana, Libertadores não combinam com o Corinthians, viu, Ronaldo? Não tem jeito. Vocês estão pedindo até que demais, né? Pra Bidu, pra esse Giovani. Se alguém tinha alguma dúvida de deixar o contrato terminar desse menino, fala pra ele, ó, segue com Deus. Faça igual o Pedro Raul, vai lá, faça gol e alavanque a sua carreira, porque aqui você não conseguiu. É simples, não é? Isso aqui é um trabalho, não é você... Olha, vamos tentar recuperar. Eles estão tentando recuperar Bidu, Mateuzinho, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí o Corinthians caiu na zona de rebaixamento e não conseguia sair mais. Aí contrataram, o Corinthians respirou, 9 partidas, todo mundo já sabe essa história. Agora, quando volta com esse mesmo esquema, com esses mesmos jogadores do que foi no Brasileiro, acontece isso aqui, ó. Ela jogou para vencer hoje. Se hoje aqui tá em campo um cara de ofício na lateral esquerda, ele ia servir todo mundo dentro da área, porque o time do Huracan ficou lá fora esperando e o time pifando bola por dentro. Pifando bola porque não tinha os alas mortos do Corinthians, que é Mateuzinho e Biduzinho, ou Palácios que vai vir, sei lá, ou Hugo que vai vir. Então, o erro do Corinthians, ele tá na mesma, não mudou, ele não virou a página. Sabe aquele motor que vai engasgando, aí melhora um pouquinho porque você colocou o óleo bom. O óleo bom, o que é? As contratações que foram feitas. Aí o time machucou essas peças, volta a patinar de novo. Então, você precisa saber o que fazer. O Augusto precisa reunir agora com o Ramon. O Ramon errou muito pra mim hoje. O time estava bem. O time estava pelo menos encaixando algumas jogadas, fazendo as triangulações como deveria ter sido feitas. Só que aí ele muda as peças, parou de funcionar o time. Então o que é? Por que parou de funcionar, Ronaldo? Pelas peças que são as mesmas que atrapalharam o Corinthians no ano passado. Se continuar, esse Coronado também já deu. Mas ele fez uma jogada. Nossa, uma jogada pelo salário que ele fez. Não consta na folha de pagamento isso aí, porque não tem. Então tem jogadores no Corinthians que é pra isso aí mesmo, pra jogar o Paulista e brigar no Brasileiro. Agora, pra sonhar mesmo, como a gente vê aqui, como muita gente deixou o trabalho pra vir aqui, ou saiu do trabalho correndo sem se alimentar pra se alimentar aqui, pra ver essas inhacas de novo, o torcedor não merece. E o torcedor jogou, hein? Capri, o jogador... Fala sério, Quesada. A torcida jogou aqui. Muito. A torcida jogou como muito. Sempre. Esse é o grande jogador do Corinthians. Ô, Capri, é o seguinte, hoje o Ramon acertou na escalação e errou nas mudanças. Quem tinha que ter mudado? Tinha que ter tirado o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique não estava legal no jogo. Ele falhou, né, de uma forma absurda ali no gol do Sequeira. Podia ter voltado com o Ramalho. E aí o Ronaldo falou, eu tô com o Ronaldo, não era para ter mudado do meio para frente nenhuma peça. E tudo bem, se cansar alguém aos 70, 80 minutos, ok. Mas o time estava ajustado na hora de criar jogada e ser ofensivo. Então, quer dizer, o Ramon também, o Ramon nunca consegue ser 100%, né? Ele sempre vai fazer uma bobagem. Uma bobagem. Bom, vamos fazer o seguinte, você também volta, Quesada, com a gente aí no apito final, com o Luiz Fabiani, para explicar mais dessa derrota corintiana. E sábado tem Corinthians e Vasco da Gama
na Neoquímica Arena. É o Timão de novo em ação, só que agora pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, Ronaldão! Valeu! Sábado tem mais, hein? Valeu, Quesada! Valeu! Um abraço, Capricho. Eu não quero ver de novo Mateuzinho. Aí vai ser o Guinho. Aí vai ser o Biduzinho. Eu não aguento mais ver esses caras. Eu tô aqui. E o Urizinho? O Yurizinho também hoje. Pode colocar a carga nele aí, viu? Pelo amor de Deus. Um abraço, Capri. Obrigado. Um abraço, Ronaldão. Esse Giovani hoje, meu Deus do céu. É muito jogador ruim que o Corinthians tem no elenco, né? É isso, é Mateuzinho, é Hugo, é Matheus Bidu. Nossa, é muita gente ruim. Esse Giovani hoje entrou muito mal. Meu Deus, quanto boleiro ruim tem no Corinthians. É um negócio impressionante. Mas, bem, é o que temos para hoje, como diria o poeta, não é? Então, no apito final, a gente fala mais da derrota do Corinthians para o Huracan por 2-1. Atenção! Depois do intervalo, tem mais futebol, tem mais bola rolando. Vem aí um show de transmissão para a estreia do São Paulo na Libertadores da América. É o tricolor na Liberta, minha gente. São Paulo e Tadieres e São Paulo, né? Porque o jogo é em Córdoba, no lendário estádio Mário Kempes. E lá também nós vamos contar a história da estreia do tricolor nessa Libertadores da América 2025. Tadieres e São Paulo com Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Nina Gagliotti, Bruno Migliozzi, e eu volto no intervalo do jogo, no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, para contar a história desse jogo do Timão na Sul-Americana, do jogo do São Paulo na Libertadores e muito mais. Claro, nós vamos rasgar a madrugada da quinta-feira aí, com muita coisa importante para todos vocês que estão com a gente aqui na Bandeirantes. Sigam conosco e o Rogério Assis vem na sequência. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol! Rede Bandeirantes de Rádio. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ligado em Motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é Motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é Motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é.